Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 191. A Transformação Sábia de Natsuru. Natsuru entendeu que não havia alcançado a verdadeira imortalidade, mas ser capaz de viver por centenas ou até milhares de anos era essencialmente uma forma de longevidade. O grande sábio sapo, observando Natsuru, suspirou. Talvez essa fosse a natureza inconstante do destino. Acostumado a prever o futuro por meio de profecias, o grande sábio sapo se viu incapaz de discernir o destino de Natsuru. Desde o momento em que se conheceram, o sábio perdeu de vista o destino do mundo shinobi. O sábio acreditava que a crise iminente permaneceria inalterada. Afinal, a energia natural deste mundo era escassa demais. Para Natsuru, depender de um suprimento tão escasso para completar sua acumulação exigiria séculos de esforço. No entanto, Natsuru lhe dera uma surpresa surpreendente. Fazia apenas alguns anos, mas ele já havia concluído o processo. O grande sapo sábio olhou para ele com um vislumbre de esperança. Talvez ele pudesse trazer alguma mudança a um mundo preso à predestinação. Natsuru se acalmou após o choque de perceber sua recém-descoberta longevidade e perguntou: há algo com que eu precise ter cuidado quando começar minha transformação? Garoto, mesmo se o colocássemos na era pré-chakra, você ainda seria o primeiro a atingir esse nível. Então, ninguém pode lhe dar uma resposta para essa pergunta, respondeu o sábio da cobra branca. Se ninguém jamais chegou a esse nível, como você tem tanta certeza de que ele existe? Natsuru de repente sentiu como se tivesse sido enganado. Seria algum tipo de experimento? Eu explico, interrompeu o sábio grande sapo, interrompendo o sábio cobra branca antes que ele perdesse a paciência. No passado distante, antes da sistematização do chakra, as práticas de cultivo ainda estavam em estágio inicial, com muitos métodos diferentes sendo explorados. Não era surpresa que ninguém tivesse alcançado esse nível. Entre todos os grupos, as 3 grandes terras sagradas estavam na vanguarda da exploração. No entanto, mesmo eles enfrentaram inúmeros desafios. Com mais alguns séculos, acreditavam que poderiam ter alcançado esse nível sozinhos. Mas a chegada da árvore divina mudou tudo. Ela drenou a energia natural do mundo, forçando-os a migrar para o sistema baseado em chakra. Embora o sistema de chakras também exigisse alguma tentativa e erro, a orientação do sábio dos 6 caminhos acelerou o processo. Ao atingirem o nível atual, olhar para o caminho original deixou claro que não era um beco sem saída, eles simplesmente não haviam atingido seu potencial máximo. Portanto, Natsuru não era um mero experimento. Eles estavam confiantes de que esse caminho poderia produzir indivíduos à altura do primeiro Hokage. Natsuru, durante seu treinamento, você encontrou alguma dificuldade significativa? Perguntou o grande sapo sábio após terminar sua explicação. Dificuldades? Na verdade, não, respondeu Natsuru, confuso. Ele vinha conduzindo seu treinamento sem um guia, mas não havia encontrado nenhum obstáculo real. Os 3 sábios trocaram olhares, o silêncio carregado de descrença. Seus olhares se voltaram para Natsuru, como se ele fosse uma espécie de tesouro inestimável. A atenção o deixou um pouco inquieto. Bem, devo começar? Perguntou Natsuru. Pode. Nós cuidaremos de você, garantiram-lhe os sábios. Natsuru sentou-se de pernas cruzadas no chão e libertou todas as suas amarras internas. Naquele instante, os 3 sábios sentiram um tremor no coração. Era como se estivessem testemunhando o surgimento de um Deus verdadeiro. Os 3 trocaram outro olhar antes de entrarem em ação. O sábio da cobra branca e o sábio do grande sapo ergueram barreiras, enquanto o sábio da lesma usou seu corpo enorme para envolver toda a floresta Shikotsu. No centro de tudo, a consciência de Natsuru entrou em um estado extraordinário. Cada parte do seu corpo parecia cantar de alegria. Embora Natsuru não tivesse certeza do que essa transformação implicava, ele agora entendia. Seus instintos lhe diziam que se tratava de uma evolução, um salto na própria essência da vida. Ele estava em transição de um mero humano para um verdadeiro sábio no sentido mais puro da palavra. A transformação durou muito tempo. Dias se passaram, transformando-se em semanas. Por fim, Natsuru, que permanecerá imóvel e silencioso, abriu os olhos lentamente. Apesar de estar sentado há tanto tempo, nem um grão de poeira manchou seu corpo. Em sua testa havia uma nova marca, a mesma que ele outrora vislumbrara em sua alma. Mas agora ela não estava mais confinada ao seu espírito. Ela se manifestara fisicamente em sua testa. Tirando a marca, Natsuru parecia inalterado. Seus olhos eram os mesmos, e seu corpo parecia o mesmo de sempre. Mas ele sabia que a transformação era muito mais profunda do que uma simples marca em sua testa. Os 3 sábios se aproximaram dele mais uma vez, com os olhares fixos na marca. Suas expressões carregavam um ar de admiração e profunda contemplação. Eles também estavam visivelmente abalados. Na percepção deles, embora o poder atual de Natsuru pudesse não rivalizar com certas figuras lendárias, sua essência vital havia alcançado um plano completamente diferente. Diante dele, os sábios podiam sentir claramente a pressão de sua presença. Era uma autoridade inata, emanando de sua alma, um nível de existência que inspirava reverência. Então este é um verdadeiro sábio, murmurou o sábio da cobra branca com uma mistura de inveja e desejo. Não, é apenas a constituição mais básica de um sábio. Não é tão poderosa quanto você imagina, respondeu Natsuru, com a voz mais grave e ressonante do que antes, transmitindo uma qualidade quase atemporal. Agora ele entendia que, embora seu estado transformado não superasse inicialmente o modo sábio, ele tinha um potencial de crescimento inigualável e, o mais importante, era permanente.
Isso mesmo, Natsuru agora poderia permanecer nesse estado indefinidamente, não mais limitado aos minutos fugazes do modo sábio. Além disso, ele sentia a imensa vitalidade percorrendo seu corpo. Era evidente que os sábios não estavam exagerando. Com esse nível de força vital, viver por apenas um século era ridículo. Natsuru havia genuinamente trilhado o caminho da imortalidade. Agora Natsuru sentia que, embora sua vitalidade celular ainda não se igualasse à do primeiro Hokage, estava próxima. E à medida que ele se desenvolvia, superar o primeiro Hokage não parecia impossível. Essa transformação não elevou Natsuru ao nível de transcender completamente a mortalidade e se tornar semelhante ao sábio dos 6 caminhos. Mas foi o suficiente para deixá-lo satisfeito, especialmente porque ele claramente não havia atingido os limites desse nível ainda. Entretanto, após completar a transformação, Natsuru instintivamente entendeu um fato crítico. Esse nível era provavelmente o mais alto que ele poderia alcançar naquele momento. Não porque níveis mais altos não existissem, mas porque a energia natural neste mundo não era suficiente para ajudá-lo a alcançar o próximo estágio. Os olhos de Natsuru brilharam enquanto ele conjurava um poderoso chakra em sua mão, derivado da conversão de energia natural. Embora isso não fosse surpreendente, ele já havia conseguido fazer isso antes da transformação, mas ainda assim parecia significativo. Os 3 sábios observaram o chakra na mão de Natsuru. Assentiram, mas também pareceram um pouco decepcionados. Embora fosse comparável ao chakra da arte sábia, eles esperavam mais. Então, algo surpreendente aconteceu. O chakra começou a mudar e se converteu em uma forma de energia com a qual eles estavam profundamente familiarizados. Isto é, os 3 sábios arregalaram os olhos em uníssono. O chakra havia se transformado em energia natural. Mesmo com suas vidas longas, esta foi a primeira vez que testemunharam chakra sendo convertido em energia natural. A única outra transformação energética que viram foi a capacidade da árvore divina de absorver energia natural e produzir chakra. Em outras palavras, Natsuru agora tinha a capacidade de realizar o processo oposto da árvore divina. Os olhares dos sábios para Natsuru mudaram. Eles tinham a sensação de que essa habilidade poderia ser a chave para quebrar o ciclo. Se Natsuru pudesse usar essa habilidade para restaurar o mundo ao seu estado original, eles acreditavam que poderiam novamente trilhar o caminho do cultivo de energia natural. Desta vez, porém, não seria como antes. Eles agora tinham um desbravador para guiar o caminho. Mas a questão permanecia. Como todo o chakra do mundo poderia ser convertido novamente em energia natural? Era um desafio enorme. Grande parte do chakra já estava preso aos seres vivos, e uma enorme porção residia nas bestas com cauda. Natsuru reabsorveu a energia natural e olhou para os sábios, que estavam perdidos em pensamentos. Ele os interrompeu perguntando: "Vocês já viram a marca na minha testa?" A pergunta tirou os 3 sábios de sua contemplação, e eles voltaram a atenção para a marca em sua testa. Após um momento de olhares mútuos, cada um balançou a cabeça. "Entendo." Natsuru franziu a testa. Mesmo depois de atingir esse nível e ganhar clareza sobre muitas coisas, ele ainda não fazia ideia de onde aquela marca tinha vindo. Primeiro apareceu em sua alma e agora se manifestou fisicamente em sua testa. A única certeza de Natsuru era que ela estava conectada à energia natural. Seu aparecimento em sua alma provavelmente decorria de seus repetidos avanços em seu estado do vazio, enquanto sua manifestação física estava ligada a essa transformação. Natsuru tinha a vaga sensação de que a marca simbolizava algum tipo de prova. Mas o que ela pretendia provar, ele ainda não conseguia discernir. Talvez quando chegasse a hora ele entendesse. De repente ele se lembrou de algo. Sua transformação inicial levará 7 dias. Mas desta vez, quanto tempo? Uma onda de preocupação o invadiu. E se ele tivesse passado tanto tempo em transformação que a 4ª Grande Guerra Ninja já tivesse terminado? Felizmente a resposta dos sábios o aliviou. Essa transformação levará apenas 6 meses. Enquanto Natsuru soltava um suspiro de alívio, não pôde deixar de se maravilhar com a passagem do tempo. 6 meses assim, sem mais nem menos. O tempo passou rápido demais. Então, já era o 66º ano da Folha Oculta? Capítulo 192, Moria. Após saber que sua transformação física levará 6 meses, Natsuru não sentiu mais vontade de permanecer na floresta Shikotsu. Despediu-se dos 3 sábios e partiu imediatamente. Depois que ele partiu, o sábio Cobra Branca falou, seu tom cheio de complexidade enquanto se dirigia ao sábio Grande Sapo. Gamamaru, você acha que aquele garoto consegue dar o passo final? Não sei dizer. Não está claro. Mas ele é certamente o candidato mais provável e o único com alguma esperança, respondeu o Grande Sábio Sapo. Para ser honesto, embora eles tivessem percebido que Natsuru estava trilhando esse caminho desde o início, eles não estavam muito otimistas em relação a ele. O caminho era real, e sua longevidade era inegável, mas longevidade por si só não garantia a sobrevivência em um mundo tão turbulento quanto o mundo Shinobi. Eles sabiam das provações pelas quais este mundo havia passado ao longo dos anos. Dado seu status, era impossível para ele simplesmente recuar e viver isolado. Uma vez envolvido em conflitos, sobreviver não seria fácil. Agora que Natsuru havia completado seu acúmulo, entretanto, suas chances de sobrevivência aumentaram significativamente. Naquele momento, o sábio das lesmas, que raramente falava, quebrou o silêncio. Não sou habilidoso em combate, então se ele enfrentar perigo mais tarde, terei que contar com vocês dois. Quanto à cura, podem deixar comigo.
O sábio da cobra branca e o sábio do grande sapo ficaram momentaneamente atordoados. Após trocarem olhares, ambos assentiram. Era hora de apostar tudo em Natsuru. Antes, embora ele fosse a única esperança, eles não se comprometeram totalmente com ele. Agora, as coisas eram diferentes. De volta a casa, Natsuru chegou e encontrou a noite já a todo vapor. Sua mãe, Shinai, já havia terminado o trabalho do dia e voltado para casa. Quando ela viu Natsuru, seu rosto se iluminou de surpresa e alegria. Foi quando Natsuru descobriu que Tsunade havia informado Shinai sobre sua ausência prolongada, então ela não ficou muito preocupada com ele. A notícia lhe deu uma sensação de alívio. Não era surpresa que Tsunade soubesse de sua reclusão de longa data. O sábio das lesmas, sendo seu parceiro de invocação, provavelmente a havia informado. Desculpe, mãe, não pude voltar para o seu aniversário, disse Natsuru, calculando o tempo e suspirando. Parecia que ele havia falhado em cumprir a promessa que fizera a si mesmo quando criança. Está tudo bem. Você tem suas próprias responsabilidades, e meu aniversário não é tão importante assim. Shinai o tranquilizou sorrindo. Além disso, mesmo que você não estivesse aqui, Ino me fez companhia. Sério? Natsuru ficou momentaneamente atordoado antes que um sorriso se espalhasse por seu rosto ao ouvir o gesto de Ino. Claro, então não decepcione a Ino. Mesmo que você tenha se tornado tão capaz, se você a maltratar, eu não aprovarei, provocou Shinai com um sorriso. Não se preocupe, mãe. Isso não vai acontecer, respondeu Natsuru, impotente. Então, ótimo. Satisfeita, Shinai assentiu em sinal de aprovação. Das sombras lá fora, uma figura observava a luz no quarto de Shinai. Momentos depois, ela desapareceu na escuridão. No dia seguinte, escritório do Okage. Por que essa cara feia? Perguntou Natsuru ao entrar no escritório de Tsunade e notar sua expressão preocupada. Seu treinamento terminou? Tsunade perguntou surpresa e feliz em vê-lo. Terminei ontem, respondeu Natsuru. Então, por que você está tão preocupado? Você já ouviu falar de Moria? Perguntou Tsunade. Moria? Acho que sim, disse Natsuru, erguendo uma sobrancelha. Moria é um demônio lendário que dizem ter o poder de destruir o mundo. Há muito tempo, um grupo de pessoas usou o poder de Moria para quase causar o fim do mundo. Somente as sacerdotisas da Terra dos Demônios possuem a habilidade única de selá-lo, explicou Tsunade sem esperar que ele se lembrasse mais. Então, o selo quebrou e Moria voltou? Perguntou Natsuru, compreendendo imediatamente a situação. Este devia ser o enredo de um dos filmes de Naruto. Embora Natsuru não conseguisse se lembrar dos detalhes, ele se lembrava claramente da sacerdotisa da Terra dos Demônios, aquela que havia se confessado para Naruto, mesmo que ele não tivesse entendido. Sim, Konoha enviou Neji, Lee, Naruto e Sakura para proteger a sacerdotisa, enquanto o resto de nossas forças está focado em lidar com o exército fantasma de Moria, formado por uma legião fantasmagórica invencível, disse Tsunade, franzindo a testa enquanto considerava o desafio. Você está preocupado que Moria possa ressuscitar completamente e destruir o mundo? Natsuru perguntou com um toque de exasperação. Claro, trata-se do destino do mundo. Quem não se preocuparia? Retrucou Tsunade notando a aparente indiferença de Natsuru. Não estou preocupado com essas coisas. Além disso, Tsunade-sama, o mundo não é tão frágil quanto você pensa. Um único monstro não é suficiente para destruí-lo, disse Natsuru. Mas as lendas... Tsunade começou a argumentar, mas Natsuru a interrompeu. Lendas são apenas isso, lendas. Se o mundo fosse tão fácil de destruir, ele não existiria mais. Essas histórias exageram as consequências para enfatizar a importância de resolver o problema. Então, sim, é necessário abordar a situação, mas não é preciso pensar demais. Você tem razão, admitiu Tsunade após um momento. As palavras de Natsuru faziam sentido. Afinal, ela ouvirá inúmeras histórias de ameaças que acabariam com o mundo, mas o mundo ainda estava de pé. Se o mundo nunca tivesse sido destruído, como alguém poderia afirmar que tais ameaças eram realmente capazes de fazê-lo? A partir dos relatos daqueles que as derrotaram ou selaram. Relaxando um pouco, Tsunade voltou sua atenção para Natsuru. Seu olhar estava tomado pela surpresa. Já fazia algum tempo que ela não o via, e ele havia mudado significativamente. Ele havia se livrado completamente da imaturidade infantil. Embora sempre tivesse sido maduro para a idade, sua aparência ainda era jovial. Mas agora, com apenas 15 anos, Natsuru havia se tornado um jovem alto e equilibrado. Além da aparência, ele exalava uma aura de calma elegância. Harmonioso e refinado, quase impossível de não gostar. Com suas feições marcantes e porte ereto, Tsunade imaginou Natsuru caminhando pelas ruas de Konoha, provavelmente encantando muitas mulheres jovens. Tsunade não pôde deixar de olhar para Shizune, que corava levemente e lançava olhares furtivos para Natsuru. Suspirando fundo, Tsunade murmurou, é melhor você não ficar vagando pela vila com tanta frequência. Por quê? Perguntou Natsuru, curioso. Por que o assunto havia mudado de repente? Estou preocupada que você não consiga resistir à tentação e possa fazer algo para machucar Ino, respondeu Tsunade, com a expressão se suavizando. Você provavelmente não sabe o quanto Ino tem se esforçado desde que você partiu, continuou Tsunade. Não apenas em ninjutsu médico, mas também no desenvolvimento de seu próprio jutsu mental. Ela frequentemente acaba se machucando por excesso de esforço. Embora Tsunade pudesse perceber que o controle de chakra de Ino não era tão natural quanto o de Sakura, sua dedicação e esforço eram, sem dúvida, os maiores entre os três. E por que alguém se esforçaria tanto? Tinha que haver um motivo.
Tsunade adivinhava facilmente a resposta, pois estava bem na sua frente. Então, se você ousar fazer algo para atrair minha aluna, não me culpe, como professora dela, por ser implacável, disse Tsunade, esmagando um peso de papel na mão enquanto sua expressão se tornava sombria. Natsuru piscou surpreso com as palavras de Tsunade, mas não conseguiu conter o riso diante da ameaça. Você não precisa se preocupar com isso. Não só eu jamais faria algo assim como, se fizesse, minha mãe também não me deixaria escapar. É verdade, Tsunade concordou com um aceno de cabeça. Ela sabia muito bem do vínculo entre Shinai e Ino, que já eram como uma família. Dada a devoção de Natsuru à mãe, ele jamais faria algo que a aborrecesse. De qualquer forma, a razão pela qual vim aqui hoje foi para descobrir se algo importante aconteceu enquanto estive fora, disse Natsuru, finalmente revelando o propósito de sua visita. Tsunade pensou por um momento antes de responder. Além da situação com Moriya, há a questão de Orochimaru. Ele fez algo parecido com o que fez em Konoha, mas desta vez em Iwagakure, e obteve resultados bastante significativos. Eu sei disso, pelo menos a ideia geral, disse Natsuru, assentindo. Então agora você nem se dá o trabalho de esconder que está usando o deus voador do trovão para voltar e relaxar? Tsunade revirou os olhos e jogou um pergaminho para Natsuru. Após lê-lo rapidamente, Natsuru não conseguiu conter a respiração fria. A crueldade de Orochimaru nunca deixava de impressioná-lo. Talvez sabendo que Noki, apesar da idade, ainda era formidável, Orochimaru não tinha como alvo o Tsuchikage diretamente. Em vez disso, ele se concentrou na vila como um todo. O plano era mais simples e envolvia menos recursos do que seu esquema para destruir Konoha, mas ainda assim foi devastadoramente eficaz. No mínimo, os planos de recuperação e crescimento de Iwagakure, que estavam em vigor desde a Terceira Grande Guerra Ninja, foram completamente destruídos. Era como se tivessem voltado à estaca zero. Noki provavelmente estava cuspindo sangue agora. Aquele velho até mandou uma carta nos condenando depois. Quando Orochimaru estava causando estragos em Konoha, ele ria pelas nossas costas. Agora que chegou a vez dele, ele não ri mais, disse Tsunade friamente. Quando ela recebeu a carta de Noki, o conteúdo era tão irritante que ela acabou trocando a mesa do escritório. É só isso? Natsuru perguntou novamente. Ele já havia se preparado para a possibilidade de Gaara ter sido capturado pela Akatsuki. Afinal, em sua memória, o retorno de Naruto à vila coincidia com as ações da Akatsuki contra Gaara. Como Naruto estava em Konoha, era lógico que Shukaku, o cauda única, já havia sido extraído. Só isso. Por quê? Algum problema? Perguntou Tsunade, olhando para Natsuru. Natsuru hesitou, mas decidiu perguntar sem rodeios. Está tudo bem com Sunagakure? A extração do cauda máxima pela Akatsuki certamente contaria como um evento importante, não é mesmo? Ou ainda não havia acontecido? Capítulo 193. Gaara capturado. Vila da Areia? Por que você acha que há um problema com a Vila da Areia? Tsunade olhou para Natsuru com uma expressão curiosa. Só um palpite. Afinal, a Vila da Areia está bem fraca agora. A Akatsuki já não começou a se movimentar? Eles não miraram na Vila da Areia? Perguntou Natsuru. Sim, a Akatsuki começou suas operações, mas até onde eu sei, eles ainda não atacaram a Vila da Areia, respondeu Tsunade. Entendo. Natsuru assentiu, franzindo a testa levemente. Por que ainda não tinha acontecido? Poderia ser esse o efeito borboleta causado pela presença dele? Mas ele não fez nada que afetasse diretamente a Akatsuki, fez? Por outro lado, pode ter sido alguma pequena mudança que ele fez sem saber. Falando da Vila da Areia, por que aquela velha bruxa Tio ainda não faleceu? Perguntou Tsunade com a voz carregada de frustração. Aconteceu alguma coisa? Natsuru perguntou casualmente. Jiraiya já avisou todas as vilas com bestas com cauda para ficarem em guarda contra a Akatsuki, explicou Tsunade. Nossas relações com a Vila da Areia estão particularmente próximas neste momento. Então estamos considerando formar uma aliança mais forte para nos protegermos juntos contra a Akatsuki. O quinto Kazekage concordou, mas aquela bruxa velha da Tio bloqueou completamente. Tsunade cerrou os dentes depois de explicar, claramente irritada com a situação. A propósito, você provavelmente não sabe quem é o quinto Kazekage, não é? Quer adivinhar? Perguntou Tsunade de repente com um tom travesso na voz. Gaara. Natsuru respondeu diretamente, evitando qualquer pretensão de adivinhação. Você já sabia, não é? Isso mesmo, é o Gaara. Ele se tornou Kazekage com apenas 15 anos, provocou Tsunade. Então, você se arrepende de não ter se tornado Hokage naquela época? Se tivesse se arrependido, teria o recorde de Kage mais jovem. Agora Gaara conquistou esse título. Natsuru fez uma pausa e olhou para Tsunade. Gaara se tornando Kazekage só prova que a Vila da Areia não tem mais ninguém. Konoha não chegou ao ponto de precisar de um adolescente como Hokage. Tsunade não teve resposta para isso. Era verdade, a Vila da Areia estava carente de talentos. Então, como você sabe que Gaara concordou enquanto Tio se opôs? Perguntou Natsuru. Gaara enviou sua irmã, Temari, para explicar tudo, suspirou Tsunade. Gaara ainda é muito jovem e não tem autoridade para ignorar os mais velhos e tomar decisões unilateralmente. Tsunade simpatizava com a situação de Gaara, já que suas próprias experiências como Hokage não eram muito diferentes. Dito isso, sua situação ainda era muito melhor que a de Gaara. Faz sentido, disse Natsuru, assentindo. Ele entendia a postura de Tio.
Seu profundo ressentimento em relação a Konoha devido à morte de seus filhos nas mãos da presa branca tornava sua obstrução previsível. Ainda assim, a vinda de Temari aqui mostra a atitude de Gaara, o que é uma coisa boa, acrescentou Natsuru. Verdade, Tsunade concordou com um aceno de cabeça. Naquele momento, um shinobi da divisão de inteligência invadiu o escritório do Okage sem nem bater. Tanto Natsuru quanto Tsunade imediatamente sentiram uma sensação de mau presságio. Informações urgentes e de alta prioridade da Vila da Areia, disse o shinobi sem fôlego, entregando um pergaminho para Tsunade. O quê? Tsunade exclamou depois de ler. O que aconteceu? Natsuru perguntou cada vez mais inquieto. Gaara foi derrotado e capturado vivo pela Katsuki durante a noite. A Vila da Areia está solicitando nossa ajuda, disse Tsunade com os dentes cerrados. Eles estavam falando sobre Gaara, e agora isso? Os olhos de Tsunade se voltaram para Natsuru. Será que ele sabia de alguma coisa? Por que mais ele insistiria que havia um problema com a Vila da Areia? E agora esta catástrofe, perder uma besta com cauda e ter seus Kages sequestrados. Isso seria uma calamidade para qualquer vila. Natsuru também franziu a testa. Ele não esperava que tal evento acontecesse logo após o fim de sua reclusão. Ele planejava preparar algumas medidas para lidar com a eventual aproximação da Akatsuki a Gaara. Mas antes que pudesse agir, Gaara foi capturado no dia seguinte ao retorno de Natsuru. Além disso, a maioria do shinobi de Konoha estava atualmente preocupada em lidar com a situação de Moria. O próprio Natsuru tinha acabado de retornar. Não seria coincidência demais? Tsunade também percebeu que não era a hora para perguntas. Ela precisava agir. No entanto, com as forças de Konoha dispersas, não havia muito que ela pudesse enviar para ajudar a Vila da Areia. Até Temari havia sido designada para ajudar com a questão Moria. Por fim, Tsunade olhou para Natsuru. Eu cuido disso, disse Natsuru, interrompendo o pedido silencioso e se voluntariando para a missão. Ele queria descobrir o que havia causado aquela reviravolta repentina. Obrigada. Assim que os outros shinobi resolverem a situação com Moria, enviarei reforços para apoiá-los o mais rápido possível, disse Tsunade, gravemente. Entendido, respondeu Natsuru. Ele não mencionou que provavelmente não precisaria de reforços, embora tivesse a incômoda sensação de que algo estava errado naquela situação. Depois de deixar o escritório do Okage, Natsuru rapidamente preparou seu equipamento e partiu. Não havia mais marcas do deus voador do trovão na Vila de Areia. Embora ele quisesse marcar Gaara, a Vila da Areia recusou. Compreensivelmente, eles não queriam entregar o controle de sua maior arma, a besta com cauda, a um forasteiro. Mesmo quando ele se ofereceu para selar Shukaku novamente, eles rejeitaram a ideia. A besta com cauda era a arma suprema da vila. Por que confiariam a chave a outra pessoa? Natsuru também não queria deixar uma kunai do deus voador do trovão à vista de todos. Embora fosse quase impossível decifrar o jutsu, não era totalmente impossível. Entregar tal kunai à Vila da Areia seria essencialmente dar a eles a chance de estudar sua técnica. E eles não precisariam decifrar completamente o deus voador do trovão. Descobrir como desativar as marcas seria o suficiente para enfraquecer a vantagem estratégica de Natsuru em futuros conflitos com a Vila da Areia. Sem uma troca igual de benefícios, quem assumiria voluntariamente tal risco? Uma troca ideal na mente de Natsuru seria deixar uma marca em Gaara. Eles poderiam estudar o jutsu de Gaara, enquanto Natsuru mantinha a capacidade de rastrear a localização de Gaara. Infelizmente, a Vila da Areia discordou. Se eles tivessem concordado, Natsuru já poderia ter se teletransportado para o lado de Gaara para salvá-lo. Agora, sem nenhuma visita prévia à Vila de Areia, Natsuru não tinha marcas para usar e teve que depender da caminhada para chegar lá. Quando Natsuru partiu, certas figuras nas sombras começaram a se mover. Raiz. Danzo segurou um pergaminho na mão e o entregou a uma criatura invocada de aparência estranha, que o engoliu inteiro antes de desaparecer com uma nuvem de fumaça. Danzo observava a cena com um olhar frio. Embora achasse estranho que a criatura invocadora de Orochimaru não fosse uma cobra, tais detalhes eram irrelevantes. O que importava era que o dia que ele tanto esperava finalmente havia chegado. Aquele pirralho finalmente retornou a Konoha, e Danzo não esperava que uma oportunidade tão perfeita se apresentasse no momento em que Natsuru retornasse. Isso foi o destino ajudando-o. Os olhos de Danzo brilharam de malícia enquanto ele refletia sobre quanto tempo havia esperado e quanto havia se sacrificado para lidar com Natsuru. Mas tudo valeu a pena. Ele sabia que não conseguiria lidar com Natsuru sozinho, então buscou ajuda externa. Agora, enquanto Danzo pensava em seu aliado, um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Desta vez vamos ver como você sobrevive, Natsuru. Enquanto isso, na Terra dos Demônios, Naruto avançou a toda velocidade, carregando uma mulher de cabelos claros nas costas. Ela era Shion, a atual sacerdotisa da Terra dos Demônios. Droga! A entrada está completamente bloqueada, rosnou Naruto, encarando as enormes construções de pedra que formavam o exército fantasmagórico de Moria. O que devemos fazer agora, Naruto? Shion perguntou nervosamente, sua preocupação evidente. Segure firme e deixe o resto comigo, respondeu Naruto, com os olhos cheios de determinação enquanto fazia um sinal de mão. Jutsu do clone das sombras. Em um instante, inúmeros clones de Naruto apareceram, inundando a área como um maremoto.
Xion, apesar de ter visto Naruto usar clones muitas vezes antes, não conseguiu evitar ficar boquiaberto com o grande número de clones dessa vez. Em seguida, Xion notou um chakra vermelho vivo emergir do corpo de Naruto, formando uma armadura protetora carmesim. Ela estendeu a mão e tocou seu próprio corpo, percebendo que ela também estava coberta pela mesma armadura vermelha. Segure firme, Naruto instruiu novamente. Desta vez, estendeu a mão direita, formando um Rasengan roxo vibrante na palma. Olhando para o Rasengan, Naruto não pôde deixar de se maravilhar. Ter o chakra de Kurama certamente torna mais fácil formá-lo com uma mão. Apesar do treinamento com Jiraiya, Naruto não se esqueceu do conselho de Natsuru de dominar o Rasengan com apenas uma mão. No entanto, seu progresso era lento e ele ainda não conseguia fazê-lo sem ajuda. Mas pensando bem, Naruto pensou, se eu sempre uso o chakra de Kurama, isso conta como se eu tivesse dominado o Rasengan de uma mão. Deixando o pensamento de lado, Naruto observou seu exército de clones com armaduras carmesim despedaçar o exército fantasmagórico de construções de pedra, abrindo caminho para ele e Xion. Carregando-a, ele avançou. Ao chegar à entrada bloqueada por um grande aglomerado de construções fantasmagóricas, Naruto enfiou seu Rasengan em uma delas. Bum! A explosão resultante aniquilou o exército fantasmagórico ao redor, abrindo a entrada para a área onde a forma física de Moria estava selada. Naruto derrubou Xion. Isso foi incrível, disse Xion, incapaz de esconder seu espanto. Claro que sim. Naruto sorriu orgulhoso, mas rapidamente voltou a si. Mas não há tempo para comemorar. Entre e cuide do selamento. Não se preocupe, não vou deixar nenhum desses caras passar. Obrigada, Naruto, disse Xion com determinação renovada enquanto corria em direção à câmara selada. Naruto permaneceu do lado de fora, olhando para o céu noturno antes de se virar para o exército fantasmagórico, que já havia começado a se reunir. Embora os constructos não fossem particularmente difíceis de lidar, sua incapacidade de realmente morrer era incrivelmente irritante. Mas não havia escolha, ele tinha que manter a linha. Naruto não tinha certeza de quanto tempo estava lutando quando, de repente, ouviu uma voz atrás dele. Lâmina Chidori. Os olhos de Naruto brilharam quando ele viu Kakashi chegar ao local. Kakashi-sensei. Naruto gritou radiante de alegria. Deixe isso conosco, Naruto, disse Kakashi, olhando para seu aluno. Entendido. Naruto respondeu com um sorriso antes de entrar na câmara selada. Observando Naruto se afastar, Kakashi suspirou. Ele já havia recebido notícias do Hokage, mas este não era o momento certo para contar a Naruto. Enquanto isso, a equipe Hulk, acompanhada por Temari da Vila da Areia, já estava a caminho da Vila da Areia. Com Natsuru também indo para lá, Kakashi só podia torcer para que tudo desse certo. Capítulo 194. O Naruto à beira de perder o controle? Naruto correu rapidamente pela câmara selada com um vislumbre de excitação no coração. Ele havia escoltado Xion com sucesso até o local do selamento há algum tempo. A essa altura, era possível que a criatura chamada Moria já tivesse sido selada novamente por ela. Se fosse assim, quando ele chegasse, ele e seus amigos teriam se tornado oficialmente parte de uma equipe para salvar o mundo. Em sua mente, Naruto imaginou estar cercado por multidões animadas, aclamando-o como um herói salvador. Esse pensamento lhe trouxe um sorriso bobo. Logo, ele chegou ao nível mais baixo da câmara de selamento. Olhando ao redor, Naruto encontrou a área estranhamente silenciosa. Viu lava abaixo e o estreito e irregular caminho de pedra que a atravessava. Ocasionalmente, pedras soltas rolavam nas profundezas derretidas, desaparecendo instantaneamente. Naruto engoliu em seco nervoso. Cair naquela situação seria o meu fim. Seguindo o caminho precário, Naruto avistou a plataforma central. Era a maior e mais intacta área de pedra. Xion estava sentada lá, com os joelhos dobrados sob o corpo, como se estivesse em uma posição de pato. Aliviado, Naruto sorriu e rapidamente se dirigiu até ela. Como vai, Xion? Moria foi selado com sucesso? Perguntou ele. Naruto. A voz de Xion estava embargada pelos soluços, e sua expressão fez o sorriso de Naruto vacilar. Uma sensação de mau presságio invadiu seu coração. O que houve, Xion? Naruto perguntou com urgência. É tudo culpa minha, murmurou Xion, com os olhos sem vida. Eu deveria ter morrido desde o início. Teria sido melhor para todos. Naruto agarrou os ombros dela, sacudindo-a gentilmente. Do que você está falando? O que aconteceu? A expressão vazia de Xion finalmente se transformou em emoção enquanto as lágrimas começavam a cair. Ela gritou, a culpa é minha. Naruto, eu trouxe todos aqui, mas meu selo falhou. Moria absorveu meu poder e está prestes a ressuscitar completamente. Então, Moria está revivendo agora? Os olhos de Naruto se arregalaram. Sim, é tudo por minha causa. Se não fosse por mim. Xion continuou a se culpar, com a voz cheia de desespero. Pare. Naruto a interrompeu com firmeza. Não é culpa sua. Se o selo falhou uma vez, tentaremos de novo. E se falhar de novo, eu vou acabar com essa coisa antes de você selá-la. Sempre tem um jeito. Mas Naruto... Xion hesitou, querendo explicar que o poder de Moria estava muito além das capacidades humanas. Não tem mas. Se pode ser selado, pode ser derrotado, declarou Naruto com os olhos ficando vermelhos. Certo, Kurama? HMPH, claro. Precisa mesmo perguntar? Uma criatura insignificante como essa alegando poder destruir o mundo é ridículo. A voz zombeteira de Kurama ecoou na mente de Naruto. Mas escuta, pirralho, continuou Kurama, você já usou muito do meu poder. Não me culpe se não aguenta mais.
Naruto não respondeu. Ele ainda não havia conquistado a aprovação total de Kurama, embora pudesse tomar emprestado seu poder livremente. No entanto, o chakra de Kurama carregava uma força malévola que poderia perturbar sua mente se usado em excesso. Naruto se lembrou de como, durante o treinamento, ignorou o conselho de Natsuru para limitar o número de clones das sombras. Em vez disso, invocou muitos clones de forma imprudente e usou demais o chakra de Kurama, o que o fez perder o controle. Felizmente, Jiraiya estava lá para detê-lo antes que sua quarta cauda emergisse. Naruto sabia que era melhor não culpar Kurama, pois ele não tinha feito nada de maldoso. A culpa era da sua incapacidade de lidar com o poder. Naruto! Shion o encarou, assustada com suas palavras imprudentes, porém resolutas. Apesar da aura sinistra que emanava de Naruto, ela não sentiu medo. E de alguma forma, a presença dele lhe deu um fio de esperança. Concordo com o otimismo do pirralho, uma voz maliciosa e provocadora ecoou de repente ao redor deles. Naruto se virou para encarar a fonte, estreitando os olhos ao reconhecer a figura. Orochimaru! Ele exclamou em choque. Surpreso em me ver? Orochimaru sorriu, seu comportamento serpentino tão perturbador como sempre. Você ficou mais forte, pirralho da 9 caudas. Mas infelizmente, Orochimaru, por que você está aqui? Você está por trás do renascimento de Moria? Naruto gritou com raiva. Não me culpe por tudo, respondeu Orochimaru com um sorriso sinistro. Eu não interferi em nada disso, só estava observando. A sacerdotisa ao seu lado pode confirmar isso. Shion espiou cautelosamente por trás de Naruto com a voz trêmula, enquanto dizia, ele está dizendo a verdade. Ele não abriu o selo de Moria. Então por que você está aqui? Qual é o seu plano desta vez? Naruto perguntou, recusando-se a acreditar na inocência de Orochimaru. Com seu histórico, era difícil imaginá-lo alheio. Eu simplesmente ouvi rumores sobre o poder apocalíptico de Moria e vim dar uma olhada, disse Orochimaru, voltando o olhar para a energia em erupção na lava abaixo. Ele não pareceu impressionado. É poderoso, admito, refletiu ele, mas se essa é a extensão de sua força, as alegações de poder aniquilador do mundo são grosseiramente exageradas. Na verdade, sacerdotisa, seu poder parece muito mais interessante que o de Moria. A atenção de Orochimaru se voltou para Shion, fazendo-a recuar para trás de Naruto mais uma vez. Ela estremeceu quando a língua longa e bifurcada dele se projetou grotescamente, quase alcançando sua própria testa. Orochimaru observou a fúria crescente de Naruto, seus olhos vermelhos e turvos revelando suas emoções turbulentas. Uma expressão de compreensão cruzou o rosto de Orochimaru. Embora ele já soubesse que Naruto podia ser impulsivo, ver a facilidade com que suas emoções podiam ser provocadas confirmou os efeitos de seu estado atual. Afinal, o poder da Kyuubi não é tão facilmente controlado. Calma, calma, disse Orochimaru com um sorriso malicioso. Não estou aqui para lutar com você. Na verdade, estou prestes a ir embora. Seu verdadeiro oponente é o tal Moria, o destruidor de mundos. Espero que você lide com ele rapidamente e depois se apresse para ajudar Natsuru. Com uma risada sinistra, Orochimaru começou a recuar, movendo-se rapidamente para sair. Orochimaru, o que você quis dizer com Natsuru? O que aconteceu com ele? Naruto gritou, pronto para persegui-lo. Mas naquele momento, o chão sob eles começou a tremer, e a lava abaixo começou a se agitar violentamente. Os caminhos estreitos e as plataformas tremeram, forçando Naruto a se concentrar em segurar Shion, que estava de costas. Por que eu te contaria? A voz de Orochimaru ecoou em tom de zombaria enquanto ele desaparecia na distância. Só vou dizer que se você se atrasar, pode acabar pegando o corpo dele. Droga! Naruto rosnou, seus olhos vermelhos cheios de preocupação e fúria. Naruto! Shion olhou para ele com preocupação. Estou bem, disse Naruto rapidamente, mais para convencer a si mesmo do que a ela. Natsuru é forte. Orochimaru só está tentando me irritar. Ele vai ficar bem. Naruto cerrou os punhos como se tentasse conter a ansiedade. Shion o observava atentamente. Embora não soubesse quem era Natsuru, era evidente que ele significava muito para Naruto. Ela conseguia ver a tensão em seus ombros e a inquietação em seus olhos, mesmo enquanto ele tentava se tranquilizar. Por que esse ninja desajeitado e impetuoso que parece não saber de nada tem um efeito tão calmante em mim? Shion se perguntou, relembrando as experiências que tiveram juntos. Apesar de suas dúvidas iniciais sobre ele, Naruto de alguma forma conseguiu tirá-la da autoaversão. Shion deu um passo à frente e abraçou Naruto com força, esperando que seu gesto acalmasse sua perturbação. O que ela não percebeu foi que enquanto segurava, um leve traço de seu próprio poder fluiu para o corpo dele. Naruto, sentindo o apoio silencioso de Shion, sentiu suas emoções aceleradas começarem a se acalmar. Seus olhos carmesim gradualmente clarearam, retornando ao seu azul natural. Obrigado, Shion, ele disse sinceramente. Shion sorriu, aliviada por poder ajudar. Naruto, agora mais calmo, sorriu de volta e disse, não posso confiar nas palavras de Orochimaru, mas mesmo que o que ele disse seja verdade, preciso cuidar de Moria primeiro. Depois, vou ajudar Natsuru. De repente, uma energia escura, semelhante a uma lança, foi disparada de cima em direção a Naruto. Muito lento. Naruto exclamou, desviando o olhar com Shion seguramente em seus braços. Ele olhou para cima, fixando-se na fonte do ataque. A criatura acima era uma massa de névoa negra e rodopiante, com olhos brilhantes e malévolos no centro. Embora sua forma fosse quase sólida, sua presença exalava uma malícia palpável. Maldita praga!
Morra logo! Moria berrou com uma voz profunda e gutural. Apesar de não ter um corpo real, ele atacou com incontáveis tentáculos negros, cada um parecendo uma serpente enorme. Os tentáculos avançaram em direção a Naruto, como se ostentassem seu poder avassalador. Naruto permaneceu impassível. Ei, Kurama, disse ele com um sorriso irônico. Aquela coisa acabou de te chamar de praga. HMPH. Esse insulto era para você, pirralho. Não pense que pode me enganar tão facilmente, retrucou Kurama, descansando preguiçosamente nas profundezas do subconsciente de Naruto. Mas eu estou usando seu poder agora, retrucou Naruto. Então, se eu for chamado de peste enquanto uso sua força, isso não se reflete em você também? As garras de Kurama cravaram-se no chão sob ele, deixando marcas profundas. Embora não dissesse nada, Naruto de repente sentiu uma onda de chakra fluindo por ele. Com um sorriso, Naruto percebeu que agora podia extrair mais do poder de Kurama sem correr o risco de perder o controle. Ele olhou para Xion, ainda em seus braços, e lhe deu um sorriso reconfortante. Segure firme, ele disse. Tetá. Xion respondeu, assustada. Embora o medo tomasse conta de seu coração ao ver a escuridão avassaladora ao redor deles, o tom confiante de Naruto a acalmou. Ela envolveu os braços em volta do pescoço dele e encostou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas constantes de seu coração. No momento seguinte, o chakra carmesim que envolvia Naruto se acendeu violentamente, formando um manto protetor ao redor dele e de Xion. Com determinação renovada, Naruto avançou diretamente em direção ao ataque de tentáculos negros. Rasengan! Ele rugiu, empurrando sua esfera espiral brilhante para frente. Capítulo 195. Uma crise termina, outra começa. Com o grito retumbante de Naruto, um Rasengan vermelho-violeta se formou em sua mão direita e atingiu os tentáculos negros serpentinos. Bom! A colisão de energia bruta engolfou a câmara, enquanto energia negra e vermelho-violeta se chocavam violentamente, eclipsando até mesmo o brilho da lava derretida abaixo. Quando a luz ofuscante finalmente se dissipou, Naruto foi visto correndo em direção ao corpo principal de Moria, ignorando as serpentes negras que o cercavam. As caudas vermelhas de chakra que envolviam seu corpo se lançaram, colidindo com os tentáculos de energia negra. Não! Fique longe! A voz de Moria tremia de medo. A pura malevolência e a força avassaladora do chakra de Naruto a assustaram. Era uma força não apenas forte, mas muito mais sombria e aterrorizante do que a sua. Naquele momento, Moria achou a situação quase ridícula. Esse garoto se diz justo e me acusa de buscar a destruição do mundo? Moria pensou amargamente. Entre nós dois, quem é realmente ameaça ao mundo aqui? Mas Naruto ignorou os devaneios apavorados da criatura. Concentrou seu chakra em um novo Rasengan em sua mão, este maior e mais ameaçador, com um brilho quase ofuscante. Tão poderoso. Xion, aninhada nos braços de Naruto, encarava o enorme Rasengan. Apesar da turbulência e do perigo ao seu redor, sentia uma inexplicável sensação de segurança. Rasengan gigante. Os obstáculos que bloqueavam o caminho de Naruto até Moria foram obliterados pelo chakra da Kibi. Finalmente alcançando Moria, Naruto enfiou o Rasengan gigante diretamente em seu corpo. Arg! Naruto recuou rapidamente com Xion nos braços, observando Moria uivar de agonia. No entanto, apesar dos gritos da criatura, sua forma não se dissipou. Naruto franziu a testa. Nem o Rasengan gigante conseguiu matá-lo? Será que o Rasen Shuriken funcionaria? Naruto se perguntou, mas descartou a ideia imediatamente. Lembrou-se de como Shali o alertara sobre os perigosos efeitos colaterais do Rasen Shuriken. Sob a orientação de Jiraiya, Naruto mal conseguirá usar o jutsu e ainda não conseguia arremessá-lo. Decidido a agir rapidamente, Naruto decidiu que não havia tempo a perder. Ele precisava derrotar Moria e retornar à vila para descobrir o que havia acontecido com Natsuru. Naruto invocou 2 clones das sombras e juntos começaram a moldar o Rasen Shuriken. O chakra surgiu, instável e selvagem, enquanto Naruto lutava para manter sua forma. Ah, você nunca vai me matar. Moria zombou, notando que, embora o poder de Naruto fosse imenso, não era letal para ele. Na verdade, a energia parecia quase similar em natureza à sua. Embora o chakra crescente nas mãos de Naruto deixasse Moria inquieto, ele permanecia confiante. No máximo, você pode me machucar um pouco. Mas me matar? Impossível. Observando Naruto se debater, Xion finalmente entendeu o que ele estava tentando fazer. Sua determinação se fortaleceu. Sorrindo suavemente, ela estendeu a mão em direção ao Rasen Shuriken, imitando as ações dos clones das sombras. Mas em vez de apenas estabilizar o jutsu, Xion infundiu sua própria energia sagrada nele. Naquele instante, o Rasen Shuriken, antes tingido de vermelho pelo chakra da 9 caudas, tornou-se um branco brilhante. Irradia uma luz pura e sagrada que parecia iluminar toda a câmara. O que é isso? Naruto murmurou admirado. Ele podia sentir o Rasen Shuriken se tornando algo completamente novo, como se tivesse sido aperfeiçoado. Obrigado, Xion. Isso é incrível. Naruto disse com um sorriso. Estou feliz por poder ajudar, respondeu Xion, sorrindo de volta. Moria, agora encarando o radiante Rasen Shuriken, finalmente entrou em pânico. Tentou fugir, mas seu corpo enorme o tornava um alvo fácil. Juntos? Naruto perguntou. Vamos fazê-lo. Estilo do vento, Rasen Shuriken. Naruto e Xion lançaram o jutsu completo juntos. O Rasen Shuriken girou no ar, sua luz sagrada parecendo rasgar o próprio tecido do espaço. Os gritos desesperados de Moria foram abafados quando o ataque o atingiu diretamente.
Uma explosão brilhante de luz engolfou toda a câmara, semelhante ao nascimento de um pequeno sol. A energia negra e opressiva que antes preenchia a sala foi obliterada, não deixando nada para trás. Quando a luz se apagou, Naruto e Shion ficaram juntos, olhando para a câmara agora vazia. Moria havia desaparecido, completamente apagada. Eles se entreolharam e trocaram um sorriso aliviado. Após derrotar Moria, Naruto finalmente derrotou Shion. Dado o caos inicial, não havia um lugar seguro para deixá-la durante a batalha, já que as serpentes negras de Moria podiam atacar em qualquer lugar. Entretanto, embora Naruto pretendesse deixá-la no chão, Shion parecia relutante em deixar seu abraço. Naquele momento, Shion sentiu como se estivesse em um sonho. A Moria, uma criatura que havia atormentado gerações de sacerdotisas, não estava apenas selada, mas completamente destruída. Seria real? Ela voltou a olhar para Naruto, que sorria brilhantemente e lentamente, um sorriso radiante também surgiu em seu rosto. Quando Naruto e Shion saíram da câmara selada, o magma baixo começou a se agitar. A batalha anterior havia agitado o vulcão adormecido e em pouco tempo, a montanha ancestral entrou em erupção, expelindo magma ígneo no ar. De longe, Orochimaru observava a erupção com um sorriso malicioso. Ele lambeu os lábios e zombou. Então, este é o lendário Moria? Que patético. Ele não conseguiu nem lidar com o pirralho do Nove Caudas. Comparado ao Natsuru, é ridiculamente fraco. Se ele estivesse aqui, duvido que houvesse qualquer caos com aqueles soldados fantasmagóricos. Kabuto, que estava por perto, ajustou os óculos e perguntou: Orochimaru-sama, devemos ir até a Vila da Areia para verificar o destino de Natsuru? Não precisa, respondeu Orochimaru com um sorriso sinistro. Se ele estiver morto, minha posição na Akatsuki não será boa. Quem garante que eles não vão se voltar contra mim em seguida? E se ele não estiver morto, então a Folha tem um oficial de inteligência altamente competente dentro dele, ponto. Entendo. Mesmo assim, parece que você está ansioso para que Natsuru sobreviva a Orochimaru-sama. Hehehe. Orochimaru não respondeu e começou a caminhar para longe, deixando para trás o terreno instável e selado. Em outro lugar, os olhos de Kakashi se arregalaram enquanto ele ouvia Naruto contar o que Orochimaru havia dito. Orochimaru disse que Natsuru está em perigo, perguntou Kakashi. Sim, Kakashi-sensei. É verdade? Será que Natsuru está mesmo em apuros? Naruto insistiu, visivelmente ansioso. Kakashi suspirou após um momento de reflexão e explicou: é possível. Eis o que aconteceu. Gaara foi capturado pela Akatsuki e a Folha, com poucos membros devido aos eventos com Moria, enviou Natsuru, que havia acabado de terminar seu treinamento para ajudar a Vila da Areia. Os olhos de Naruto se arregalaram ainda mais. Então Natsuru realmente pode estar em perigo? É possível. E conhecendo Orochimaru, Kakashi parou de falar, lutando para encontrar as palavras certas. A situação parecia quase feita sob medida para atingir Natsuru. Mas não se preocupe tanto, Kakashi tranquilizou Naruto, que estava cada vez mais agitado, com os olhos começando a brilhar em vermelho. Natsuru conhece a técnica do Deus Voador do Trovão. Se ele quiser recuar, poucos poderão detê-lo. Mas Naruto retrucou: o inimigo já não saberia que ele pode usar o Deus Voador do Trovão? Eles não planejaram isso? Kakashi ficou em silêncio. Precisamos voltar para a vila, agora. Naruto cerrou os punhos. Não só o Natsuru, o Gaara também. Temos que chegar à Vila da Areia o mais rápido possível. Espere, Naruto. Shion gritou de repente, parando no meio do caminho. Naruto fez uma pausa, virando-se para Shion. Embora estivesse com pressa, decidiu ouvi-la. Sei que você está ansioso, então serei breve, disse Shion, respirando fundo. O problema com Moria não está totalmente resolvido. Enquanto a escuridão existir no coração das pessoas, Moria poderá um dia retornar. Para me preparar para essa possibilidade, devo passar meu poder para a próxima geração de sacerdotisas. Naruto, no futuro, você me emprestará sua força novamente se eu precisar? Os outros olhavam com os olhos arregalados, curiosos sobre como Naruto reagiria. Naruto, no entanto, não pareceu pensar muito nisso. Exibindo seu sorriso característico, ele fez um grande sinal de positivo. Claro, se precisar de ajuda, é só me avisar. O rosto de Shion se iluminou com um sorriso, mas aqueles que conheciam Naruto bem reviraram os olhos. Todos perceberam que ele não havia compreendido completamente o significado das palavras dela. O que você disse? Orochimaru realmente disse isso? No escritório do Hokage, a voz furiosa de Tsunade ecoou enquanto ela batia as mãos na mesa, encarando os presentes. Sim, vovó Tsunade. Precisamos ir até a Vila da Areia e ajudá-los imediatamente. Naruto gritou com urgência. Tsunade cerrou os dentes com uma expressão sombria e pesada. Naruto não conseguia compreender totalmente a situação, mas como Hokage, Tsunade sabia que não. Natsuru tinha acabado de terminar seu treinamento e retornado à vila, apenas para ser enviado em uma missão que agora parecia uma armadilha. Estava claro, havia um traidor em Konoha e não qualquer traidor. Era alguém com influência significativa e conexões de longo alcance. Tsunade juntou tudo mentalmente. O timing era perfeito demais. Assim que Natsuru retornou, a crise Moria eclodiu, forçando a maior parte das forças de Konoha a serem enviadas para lidar com a situação. Com a vila sobrecarregada, Natsuru era a única opção a ser enviada para a Vila da Areia. Não foi coincidência. Alguém planejou isso meticulosamente. Tsunade cerrou os punhos, a raiva fervendo em suas veias, mas também sabia que não podia agir precipitadamente. Ela tinha um suspeito em mente, mas sem provas, suas mãos estavam atadas.
Respirando fundo, Tsunade se forçou a manter a calma. No passado, ela poderia ter saído furiosa e tomado atitudes impulsivas, mas agora... Okage-sama, como líder da vila, você não deve deixar sua raiva obscurecer seu julgamento. Agir de forma imprudente só dará aos outros vantagem contra você. Ela se lembrou do conselho de Natsuru em um incidente anterior. Na época ela pareceu indiferente, mas no fundo, as palavras dele deixaram uma marca. A equipe de Kakashi e a equipe de Gai irão para a Vila da Areia imediatamente. Sua missão é localizar Natsuru e resgatar Gaara. A voz de Tsunade carregava autoridade e urgência. Sim. Os ninjas reunidos responderam em uníssono, prontos para partir imediatamente. Okage-sama, eu também quero me juntar à missão, disse uma voz. Era Ino, com uma expressão firme e resoluta. Ino. Tsunade se virou para olhar para sua aluna, vendo a determinação em seus olhos. Ela sabia que nada a deteria. Com um suspiro, Tsunade assentiu em compreensão. Os outros olharam para Ino, reconhecendo sua conexão com Natsuru, seus rostos refletindo preocupação e respeito por sua determinação. Ino se juntará temporariamente ao time 7 sob a liderança de Kakashi para esta missão, ordenou Tsunade. Entendido. Kakashi e Ino responderam em uníssono. Então, todos, saiam imediatamente. Sim. Capítulo 196. Natsuru chega a Sunagakure. Vila de Areia. A paisagem desolada da Vila de Areia estava agora envolta em uma camada adicional de tristeza e desespero. Quando os shinobi da areia ao redor notaram alguém se aproximando, instintivamente agarraram suas armas com raiva. Mas ao ver o protetor de testa de Konoha do visitante, sua agressividade se transformou em hesitação e eventualmente eles voltaram ao seu humor sombrio. A visão deixou Natsuru perplexo. Por que eles estão se afogando em tristeza em vez de se concentrarem em resgatar Gaara? É você? Baki exclamou surpreso ao avistar Natsuru parado na entrada da vila. Sim, sou eu. Algum problema? Respondeu Natsuru casualmente. Ele não. Baki se recompôs rapidamente, observando Natsuru atrás de si. Após confirmar que Natsuru estava sozinho, perguntou hesitante. Você é o único? O inimigo desta vez é extremamente formidável. Sim, sou só eu por enquanto, respondeu Natsuru. Como você provavelmente sabe, o recente incidente de Moria ocupou a maior parte das forças de Konoha. Não temos muitas pessoas disponíveis no momento. Entendo, disse Baki, assentindo. Ele estava de fato ciente da situação. A Vila da Areia também havia enviado uma força simbólica para ajudar na crise de Moria, mas como o local era longe da Vila da Areia, eles não se mobilizaram tanto quanto Konoha. Na verdade, poucas nações realmente acreditavam que Moria tinha o poder de destruir o mundo. Qual é a situação atual? Perguntou Natsuru enquanto seguia Baki até a vila. Baki não se conteve, visto que o assunto envolvia o Kazekage. Ele começou a explicar. Depois que Jiraiya informou as vilas sobre as atividades da Akatsuki, a Vila da Areia começou a reforçar suas defesas. Eles até realizaram uma reunião estratégica para discutir medidas preventivas. Contudo, nenhuma dessas preparações se mostrou eficaz. Nas primeiras horas da manhã, apenas um dia após Natsuru sair de seu treinamento, 2 indivíduos vestindo capas pretas adornadas com nuvens vermelhas se infiltraram na Vila de Areia. Um deles usava uma argila branca e explosiva que podia ser moldada em vários formatos, incluindo pequenas aranhas e pássaros grandes. Embora Baki não a tivesse visto pessoalmente, ele especulou que a argila poderia formar criações ainda maiores. Durante o ataque, o pássaro de argila do usuário foi avistado por Gaara, que enfrentou os intrusos em uma batalha aérea sobre a vila. Infelizmente, Gaara teve que priorizar a proteção dos aldeões abaixo das explosões, o que restringiu severamente seus movimentos. Eventualmente, o inimigo aproveitou a oportunidade para derrotá-lo. Entendo, disse Natsuru, assentindo. Os eventos coincidiam com suas memórias. Gaara, sem a restrição de proteger os outros, provavelmente não teria perdido, muito menos sido capturado. Com base em suas lembranças, os 2 membros da Akatsuki envolvidos deveriam ser Deidara e Sasori, neto de Chiyo. Você enviou alguém para rastreá-los e descobrir o paradeiro deles? Perguntou Natsuru. A expressão de Baki se obscureceu e após um momento de hesitação, confessou. Kankuro perseguiu o inimigo na tentativa de resgatar o Kazekage. Mas quando o encontramos mais tarde, ele estava gravemente ferido e inconsciente. A equipe médica disse que ele foi envenenado por uma toxina que eles não conseguem neutralizar. Então, você perdeu o rastro do inimigo? Natsuru franziu a testa. Ele não conseguia se lembrar exatamente de como eles rastrearam a Akatsuki na história original. Sem nenhuma pista, encontrá-lo seria difícil, pois ele não sabia a localização exata do esconderijo deles. Era apenas uma caverna em sua mente. Baki, visivelmente envergonhado, assentiu em silêncio. Era uma prova do fracasso deles. Não só haviam permitido que seu Kazekage fosse capturado, como também haviam perdido o rastro dos culpados. Natsuru suspirou, lançando um olhar de soslaio para Baki. Não teria sido melhor se eu tivesse deixado uma marca do deus voador do trovão em Gaara naquela época? Baki só conseguiu assentir timidamente. Ele fora um dos que se opuseram à ideia na época. Mesmo agora, a ideia de marcar o Kazekage parecia entregar o controle de sua vida a um estranho. Era algo com que jamais poderiam concordar. Vamos nos concentrar no presente. Leve-me até Kankuro. Se ele foi o único que os perseguiu, pode saber de alguma coisa, disse Natsuru, mudando de assunto. Agora mesmo. Por aqui.
Baki rapidamente levou Natsuru ao centro médico. Enquanto caminhavam, muitos shinobi da areia pararam para observá-los passar. Aqueles que haviam participado da batalha contra o esconderijo de Orochimaru na terra dos campos de arroz reconheceram Natsuru. Eles já tinham testemunhado sua força avassaladora antes. Ao vê-lo agora, um brilho de esperança surgiu em seus olhos. Talvez, desta vez, ele pudesse descer como uma divindade mais uma vez e resgatar o Kazekage. Centro Médico Sandy Village. Ao entrar, Natsuru olhou ao redor, notando os equipamentos e instalações ultrapassados. Era um forte contraste com o Centro Médico Avançado de Konoha. Mas isso não era surpresa. Os recursos limitados da Vila da Areia simplesmente não eram suficientes para sustentar tal infraestrutura. Logo, um dos ninjas médicos entregou o relatório do exame a Natsuru Kankuro. Lendo-o rapidamente, Natsuru notou que a análise era completa. Ainda assim, não importava quão detalhadas fossem suas descobertas, Natsuru sabia que precisava conduzir sua própria avaliação. Ao concluir seu próprio exame de Kankuro, Natsuru notou diversas discrepâncias entre suas descobertas e os relatórios anteriores. Embora as diferenças não fossem drásticas, elas destacavam as deficiências médicas da Vila da Areia em comparação com suas próprias habilidades. A toxina não se espalhou muito profundamente e ainda pode ser tratada, concluiu Natsuru. Baki, visivelmente aliviado, curvou-se levemente em gratidão. Muito obrigado pela ajuda. Livre-se da sala de pessoal desnecessário. Deixe um ninja médico para me ajudar, instruiu Natsuru secamente. Entendido. Baki rapidamente deu as ordens sem protestar. Quando a sala se esvaziou, Natsuru iniciou o tratamento. Os ninjas médicos restantes da areia observavam com admiração, surpresos com a perícia de Natsuru. Natsuru percebeu que seus padrões para o ninjutsu médico haviam sido distorcidos pelo ambiente. Cercado por figuras como Tsunade, sua protegida Shizune e a equipe de elite do Centro Médico de Konoha, ele sempre considerou suas habilidades medíocres. Na realidade, sua proficiência já havia atingido um nível respeitável há muito tempo, e sua principal fraqueza era a falta de experiência prática. Mesmo assim, o tratamento do veneno de Kankuro levou tempo. Felizmente, o processo correu bem, e Natsuru extraiu com sucesso todos os vestígios da toxina. Durante o tratamento, Kankuro recuperou gradualmente a consciência. Assim que abriu os olhos, gritou com a voz rouca: Gaara, é melhor você não se mexer. Mesmo que a toxina tenha sido removida, seu corpo ainda precisa de descanso, Natsuru avisou calmamente enquanto Kankuro tentava se sentar. É você. Os reforços de Konoha chegaram. Que alívio, disse Kankuro, sua atenção diminuindo um pouco. Com a ajuda do ninja médico, ele se apoiou na cama e continuou. Ainda não consigo descansar. Por favor, tragam o Capitão Baki. Tenho informações cruciais sobre o paradeiro da Akatsuki. Natsuru assentiu. Aquele era o território da Vila da Areia. O pedido de Kankuro, por sua opinião, era apenas uma cortesia. Logo, Baki entrou na sala, e Kankuro contou sua experiência durante a perseguição. Após a captura de Gaara, Kankuro seguiu os membros da Akatsuki. Deidara, que usava argila explosiva, ignorou, criando um enorme pássaro de argila para transportar Gaara pelos céus. O outro membro da Akatsuki, o mestre de marionetes altamente habilidoso, ficou para trás para confrontar Kankuro. Apesar da própria perícia de Kankuro com marionetes, ele estava completamente em desvantagem. No final da batalha, o inimigo, por arrogância ou nostalgia, revelou sua identidade como criador do boneco de Kankuro, Salamander. Kankuro suspeitou que o indivíduo não fosse outro senão o infame ninja desaparecido da Vila da Areia, Sasori da Areia Vermelha. Apesar de estar sobrecarregado, Kankuro conseguiu recuperar um pedaço de pano firmemente preso ao corpo de Sasori. O tecido continha traços do chakra de Sasori. O rosto de Baki escureceu ao ouvir a menção de Sasori, não apenas por sua reputação formidável, mas também porque ele era neto de um respeitado ancião da vila, Chiyo. Se Natsuru não tivesse chegado a tempo, Baki poderia ter procurado a ajuda de Chiyo para tratar Kankuro, apesar do relacionamento tenso. Após o relato de Kankuro, os ninjas ao redor deles rapidamente recuperaram o pano preto do fantoche de Kankuro e o entregaram a Natsuru. Baki achou isso um tanto constrangedor. Apesar de ser o ninja de mais alta patente da areia presente, os outros instintivamente se curvaram a Natsuru, um shinobi de Konoha. O motivo era claro. Muitos deles acompanharam Natsuru durante a missão na Terra dos Campos de Arroz para destruir a base de Orochimaru. Eles testemunharam seu poder avassalador em primeira mão. Desde aquela missão, o respeito deles por Konoha, especialmente por Natsuru, cresceu imensamente. Se alguém sugerisse se opor a Konoha agora, esses indivíduos provavelmente seriam os primeiros a expressar discordância, a menos que Natsuru não estivesse mais presente. Baki, refletindo sobre a situação, entendeu a abordagem estratégica de Konoha. Embora o frustrasse, não teve escolha a não ser aceitá-la. Ele também se consolou com o fato de que Natsuru era apenas um ano mais velho que Gaara e que Konoha ainda tinha vários jovens talentos que se igualavam a ele. Em contraste, a geração mais jovem da Vila da Areia estava dolorosamente limitada a Gaara, Temari e Kankuro. Conforme a geração mais jovem continuava a crescer, Baki não conseguiu evitar engolir em seco, pensando que provavelmente seria melhor não provocar Konoha. No final, talvez aquele incidente com Konoha não tenha sido algo totalmente ruim para a Vila da Areia.
Nesse momento Natsuru pegou o pano preto que lhe foi entregue e imediatamente pensou na invocação de Kakashi Pakun. No entanto, logo percebeu que Kakashi talvez não estivesse disponível naquele momento. Além disso, ele tinha sua própria convocação com um excelente olfato. No momento seguinte, Natsuru executou o jutsu de invocação, e várias pequenas cobras verde escuras apareceram na sala. Senhor Natsuru, há algo que o senhor deseja de nós? A serpente líder dirigiu-se a ele com o máximo respeito. Natsuru colocou o pano preto na frente da cobra líder e explicou sua necessidade. Deixe conosco, senhor Natsuru, respondeu a cobra confiantemente. Natsuru lembrou que o olfato de uma cobra era ainda mais aguçado que o de um cachorro. Capítulo 197 Dor. As pequenas cobras verde escuras rapidamente memorizaram o cheiro do pano preto e se dispersaram em todas as direções para rastreá-lo. Maki, observando as cobras se afastarem, não conseguiu evitar um leve estremecimento. Essas invocações o lembraram de Orochimaru. Agora só precisamos esperar minha convocação retornar com notícias, disse Natsuru, voltando o olhar para Maki. Claro, você não deve ficar parado. Mesmo que não saibamos por que Akatsuki está capturando os Jinchuriki, certamente não é para brincar de casinha com eles. Quanto mais tempo o mantiverem, maior será o perigo para Gaara. Quanto mais homens estivermos procurando, mais rápido poderemos trazer Gaara de volta. Entendo, respondeu Maki com uma expressão amarga. Ele sabia melhor do que ninguém o quão grave era a situação. Gaara não era apenas o Kazekage deles, mas também seu aluno mais orgulhoso. Como ele poderia não estar ansioso? Ótimo. Natsuru assentiu e acrescentou. Até que a trilha seja encontrada, existe algum lugar onde o vento é particularmente forte? Eu gostaria de visitá-lo. Maki ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente tomou providências. A Vila de Areia podia carecer de muitos recursos, mas certamente não lhe faltavam ventos fortes. Afinal, era uma região perpetuamente atormentada por rajadas implacáveis. Logo Natsuru se viu no topo de um penhasco alto, sentindo o vento incessante o atingir. Fechou os olhos com a expressão serena, visivelmente satisfeito com o local. Percebendo isso, Maki soltou um pequeno suspiro de alívio e disse, tudo bem, Lord Natsuru, vou deixá-lo com seu trabalho. Preciso voltar e cuidar de outros assuntos. A vila ainda está um caos com o Kazekage capturado. Vá em frente, respondeu Natsuru sem objeções. Depois que Maki saiu, Natsuru sentou-se de pernas cruzadas na beira do penhasco, fechando os olhos e permitindo que seu corpo mergulhasse completamente na sensação do vento natural ao seu redor. Mesmo sentado sozinho, ofuscado pelo poder avassalador da natureza, ele permaneceu firme e inabalável. O rastro da Akatsuki foi localizado muito antes do que Natsuru esperava. Uma das pequenas cobras verde escuras já havia captado o cheiro do inimigo. Levantando-se de seu lugar no penhasco, Natsuru voltou para a Vila de Areia. Embora seu tempo meditando no vento tenha sido breve, ele pôde sentir que isso teve um impacto tangível sobre ele. Se o chakra tivesse afinidades elementais, então fazia sentido que a energia natural também tivesse. Natsuru estava testando essa teoria e estendeu a mão. Invisível a olho nu, uma energia natural começou a se acumular em sua palma. Ele sentia que a energia natural que reunia naquele ambiente estava nitidamente sintonizada com o elemento vento. Converter essa energia em chakra aumentaria naturalmente o poder de qualquer jutsu baseado no vento que ele executasse. Mesmo sem convertê-la, a energia proporcionou algum benefício à sua afinidade com o vento. No entanto, esses ganhos foram insignificantes em comparação com sua já alta proficiência em técnicas de vento. Ainda assim, ele não pôde deixar de se perguntar, e se ele se submetesse a ambientes com elementos semelhantes ao fogo, à terra e à água? Suas técnicas de fogo sempre foram deficientes, e sua proficiência com terra e água era ainda pior. Ele nunca havia considerado aprimorá-las por meio de treinamento, devido à lentidão do processo. Mas agora, ele acreditava ter encontrado um atalho exclusivo para ele. Embora esse método provavelmente não elevasse esses elementos ao nível de suas técnicas de vento e relâmpago, ainda poderia gerar melhorias significativas. Entretanto, mesmo com essa abordagem, dominar completamente esses elementos seria uma tarefa monumental que levaria tempo. Mesmo assim, Natsuru sentiu que valia a pena prosseguir. Em seu nível atual, novos avanços no poder eram cada vez mais difíceis e exigiam que ele explorasse caminhos desconhecidos. Ampliar seu conjunto de habilidades poderia não apenas torná-lo mais forte em geral, mas também fornecer insights para alcançar o próximo passo. Após tomar sua decisão, Natsuru retornou a Maki e o informou sobre a trilha que havia descoberto. Você quer que enviemos alguém para acompanhá-la, ou devemos esperar seus companheiros chegarem antes de partir? Perguntou Maki, dividida entre a cautela e a urgência. Não há necessidade de nenhum dos dois, respondeu Natsuru sem rodeios. Para ser sincero, seu povo só me atrasaria e seria um problema em batalha. Maki ficou em silêncio, com uma expressão complexa. Embora as palavras de Natsuru fossem duras, eram inegavelmente verdadeiras. Quanto a esperar pelos meus camaradas, Natsuru hesitou brevemente antes de continuar, não tenho certeza de quando eles chegarão. A essa altura pode já ser tarde demais. Depois de pensar um pouco, Natsuru invocou outra pequena cobra verde escura e a entregou a Maki. Ele explicou que qualquer ninja da areia que quisesse participar da perseguição poderia segui-la. Obrigado, Lord Natsuru, disse Maki sinceramente enquanto aceitava a cobra.
Ao ver Natsuru se afastar, Maki sentiu uma pontada de emoções confusas. Lembrou-se de como, durante os exames Chunin em Konoha, ainda podia estar em pé de igualdade com Natsuru. Agora, ele havia sido completamente deixado para trás. Ele não conseguia mais nem ver a sombra de Natsuru. Ele havia sido ultrapassado por uma margem muito grande. Depois de terminar de coordenar com Maki, Natsuru colocou a cobra em seu ombro e desapareceu de vista. Por favor, tenham sucesso, murmurou Maki, rezando silenciosamente pelo sucesso da missão. Pouco depois da partida de Natsuru, Sasuke chegou à Vila da Areia com Jugo e Karin. Eles foram prontamente escoltados por Temari para se encontrarem com Maki. Maki reconheceu Sasuke imediatamente e não pôde deixar de se maravilhar com o quanto ele havia crescido. Então, ele o informou sobre a situação. Natsuru já foi na frente? Sasuke franziu a testa. No entanto, sem saber o que Orochimaru havia dito a Naruto, ele não estava muito preocupado. Você quer descansar um pouco antes de sair? Maki notou cansaço no rosto de Sasuke e perguntou. Não há tempo. Para onde Natsuru foi? Sasuke recusou imediatamente com a atenção aguçada. Depois de indicar a direção, Maki acrescentou. Se você for por aqui, deverá alcançar nossa equipe principal de busca em breve, mas talvez não consiga alcançar Natsuru. Sasuke assentiu, entendendo perfeitamente. Ele não esperava alcançar Natsuru de qualquer maneira. De todas as pessoas, ele conhecia bem a velocidade incomparável de Natsuru. Nunca tinha visto ninguém mais rápido. Vocês dois precisam descansar? Se sim, vou sozinho primeiro, perguntou Sasuke, olhando para Jugo e Karin. Claro que não. Sasuke-kun, você está preocupado comigo? Estou tão emocionada. Vou ficar com você, não importa o que aconteça. O cansaço anterior de Karin pareceu desaparecer instantaneamente enquanto ela se iluminava de entusiasmo. Jugo, por outro lado, apenas balançou a cabeça, indicando que também estava bem. Conte comigo, disse Temari ao lado de Maki. Certo, vamos embora. Sasuke disse decisivamente, impedindo Karin de se agarrar a ele com uma mão e aceitando o pedido de Temari com um aceno de cabeça. Claramente Sasuke havia se acostumado a situações como essa. Ao vê-los partir, Maki não pôde deixar de refletir sobre o quanto o jovem pirralho, Uchiha de anos atrás havia amadurecido tanto. Mas quando ele pensou que todos tinham chegado, as equipes de Kakashi e Gai também chegaram à Vila de Areia, deixando Maki completamente sem palavras. Então vocês estão chegando em levas agora? Não podiam ter vindo juntos. Ele murmurou baixinho. Ainda assim, ao refletir sobre a situação, Maki sentiu uma profunda gratidão. Esses shinobi de Konoha devem ter corrido para cá logo após resolverem o problema com Moria. Apesar da traição anterior da Areia à sua aliança, Konoha os tratava com muita sinceridade. Isso fez refletir amargamente sobre os erros do passado. Eles realmente foram cegados pelas manipulações de Orochimaru. Imperdoável. Não querendo perder tempo, Maki rapidamente informou Kakashi e Gai sobre tudo. Como esperado de Natsuru, ele é notavelmente eficiente, disse Kakashi com um suspiro. Eles se apressaram o máximo que puderam, mas ainda estavam um passo atrás. A velocidade de Natsuru era simplesmente extraordinária. Ele não só chegou primeiro à Vila da Areia, como também tratou com sucesso Kankura, que estava além da capacidade dos médicos locais de ajudar, e rastreou a Akatsuki. E ele ainda conseguiu sair na frente deles. Kakashi só conseguia se maravilhar com a velocidade e a eficiência. Será que eles realmente culpariam Natsuru por ser rápido demais? Droga! Naruto cerrou os punhos em frustração, visivelmente ansioso. Natsuru! Ino sentiu uma inquietação crescente em seu coração enquanto olhava para longe. Vocês gostariam de descansar? Vocês parecem bastante exaustos, sugeriu Maki mais uma vez. Haha, não precisa. Estão todos ansiosos para se mexer, começou Kakashi, apenas para notar Naruto já correndo na frente. Acenando para Maki, ele disse, bem, vamos embora agora. Então, todo mundo de Konoha é tão frenético assim? Maki murmurou admirada, observando as figuras se afastando. Naquele momento, se não fosse por suas responsabilidades na organização da resposta da Vila da Areia, Maki poderia ter sido tentado a se juntar a eles. Em frente a uma caverna bem escondida, Natsuru estava no tronco de uma árvore enorme. Dentro da caverna estava o destino revelado pela invocação da cobra verde escura. No entanto, a cobra não se aventurou para dentro e foi dissipada após transmitir a informação. Por um tempo, Natsuru processou os novos detalhes em sua mente. Ele havia enviado um clone das sombras para explorar a caverna, e os resultados confirmaram a presença de Gaara lá dentro. No entanto, ele se sentia inquieto. O caminho que percorrera para chegar ali fora muito tranquilo. Segundo sua lembrança da história original, as equipes de Kakashi e Gai enfrentaram uma resistência considerável, mas Natsuru não encontrou tais obstáculos. Talvez sua presença não tivesse sido detectada, então ninguém foi enviado para interceptá-lo? Ele refletiu sobre isso enquanto conferia o relatório do clone das sombras. Este confirmava que seu alvo estava de fato dentro daquela caverna. Sua habilidade sensorial também captou 3 assinaturas de chakra, presumivelmente pertencentes a Deidara, Sasori e Gaara. Sem nenhuma razão para hesitar mais, Natsuru cuidadosamente colocou uma kunai do deus voador do trovão do lado de fora da caverna e furtivamente entrou. No entanto, no instante em que entrou, uma avassaladora sensação de mau agouro o envolveu. Instintivamente, ele tentou recuar, mas o chão sob ele se abriu de repente como uma armadilha, revelando um abismo sem fundo. Natsuru permaneceu calmo.
Ele estava preparado para surpresas e se ajustou ao máximo de prontidão ao entrar. Não foi difícil escapar de uma armadilha dessas. Mas então, quem está aí? Seu corpo congelou enquanto todos os pelos se arrepiavam. Ele sentiu uma flutuação repentina de chakra acima de si. Sem hesitar, lançou uma kunai do deus voador do trovão em direção à fonte da flutuação e outra em direção à parte superior do abismo. Virando-se rapidamente, os olhos de Natsuru se fixaram em um rosto que ele reconhecia muito bem. E aqueles olhos? O Rinnegan. Dor? Capítulo 198. Natsuru vs Pen e Akatsuki. Neste momento Pen estava de cabeça para baixo no teto da caverna, seu Rinnegan olhando indiferentemente para Natsuru, que estava posicionado no centro de um enorme espaço oco dentro da caverna. Natsuru se virou flutuando no ar sem cair, quando uma voz ecoou perto de seus ouvidos. Shiha Tensei. Em um instante Natsuru sentiu uma força repulsiva avassaladora empurrando-o em direção às profundezas do abismo. Até mesmo as duas kunai do deus voador do trovão que ele havia lançado antes foram atingidas pela repulsão. Nesse ponto Natsuru sabia, sem sombra de dúvidas, que havia caído em uma armadilha. A situação era claramente uma emboscada meticulosamente planejada. Respirando fundo, Natsuru rapidamente dispensou os pensamentos desnecessários. Não era hora de pensar em tais assuntos. Embora sua kunai não tenha conseguido escapar da repulsão, Natsuru se preparou para se teletransportar de volta para a marca do deus voador do trovão que ele havia deixado do lado de fora da caverna, garantindo sua fuga. Mas no momento seguinte, os olhos de Natsuru se arregalaram em choque. Impossível. Seu campo sensorial estava totalmente confinado à caverna, incapaz de se estender além das paredes. Ele não conseguia sentir a marca externa do deus voador do trovão. Percebendo isso, ele rapidamente juntou as peças. Se seus oponentes tivessem se dado ao trabalho de capturá-lo, sem dúvida teriam preparado contramedidas contra a técnica do deus voador do trovão. A solução? Restringir suas capacidades sensoriais. Era uma estratégia simples, mas altamente eficaz. Mas seria realmente tão fácil restringir a percepção de Natsuru? Poucos entenderam a dificuldade dessa tarefa melhor que Orochimaru. Natsuru ficou genuinamente surpreso. Era a primeira vez que ele sentia uma restrição tão completa em seu alcance sensorial. No entanto, quando considerou a presença do Rinnegan, a surpresa diminuiu. E aí vem a invulnerabilidade. Até o deus voador do trovão tem suas limitações. Afinal, o Rinnegan era uma força que reinava como o ápice das linhagens antes do advento do Rin Sharingan. Representava o poder supremo deste mundo. Utilizando forças eletromagnéticas, Natsuru ajustou sua posição para mitigar parte da força repulsiva. Mesmo assim, ele caiu no chão da caverna com um impacto retumbante. Poeira e detritos se espalharam em todas as direções, deixando uma enorme cratera no chão. Acima, a entrada da caverna se fechou, bloqueando qualquer saída. Embora a caverna não fosse particularmente profunda, Natsuru saiu relativamente ileso, sentindo apenas uma leve dormência nas pernas. Quando a poeira baixou, Natsuru viu 4 figuras paradas diante dele, o que fez um sorriso amargo surgir em seu rosto. Sério? 4 membros da Akatsuki. Vocês sabem mesmo como fazer um cara se sentir importante, comentou Natsuru, saindo da cratera. Parado em frente aos rostos familiares, ele sentiu uma momentânea sensação de surrealismo. Itachi Uchiha, Kizami Oshigaki, Kakuzu e Idan. Impressionante. Você aguentou aquele golpe sem um arranhão, sem sangue, sem nada. Não é à toa que mandaram nós 4 para cuidar de você, exclamou Idan em voz alta, com um tom de decepção na voz. Como alguém particularmente sensível ao sangue, Idan observava atentamente o fundo da cratera. Mas nem uma única gota do sangue de Natsuru foi deixada para trás. Uma oportunidade perdida, aos seus olhos, pois obter até mesmo uma pequena amostra do sangue de Natsuru o tornaria invencível. Fique atento. Este não é um oponente comum, Kakuzu alertou, seus olhos semicerrados revelando seu desconforto. O que é isso? Já está com medo, Kakuzu? Um covarde. Somos 4 contra 1. Até o chefe teria dificuldade em lidar com todos nós de uma vez. Idan zombou, aproveitando a oportunidade para zombar de Kakuzu. HMPH. Você não entende, retrucou Kakuzu com um bufo frio, recusando-se a dar mais detalhes. No entanto, sua guarda estava totalmente levantada. Ver Natsuru desencadeou uma peculiar sensação de déjà vu em Kakuzu, uma sensação que o lembrou de Hashirama Senju. A sensação era tão absurda que Kakuzu quase riu dela. Quase. Porque Kakuzu testemunhou o poder do primeiro Hokage em primeira mão. Se esse garoto realmente possuísse força comparável à de Hashirama, eles estariam em sérios apuros, mesmo com 4 membros presentes. Enquanto isso, Itachi permaneceu em silêncio, com seu comportamento tipicamente distante e inalterado. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Natsuru, embora ele evitasse fazer contato visual direto. Kizami simplesmente observou Natsuru com seus olhos de tubarão, sem demonstrar medo nem hesitação. Mesmo assim, não tinha intenção de ser o primeiro a agir. Não tinha pressa em se tornar o peixe da Índia. Natsuru esperou um momento, permitindo que suas pernas dormentes se recuperassem. No entanto, seus oponentes não demonstravam sinais de iniciar um ataque. Por fim, ele quebrou o silêncio. Você se dá ao trabalho de invocar o famoso Rinnegan, só para ficar parado assim? Com certeza não está aqui para perder tempo, não é? A tensão na caverna aumentou quando as palavras de Natsuru ecoaram. E também, depois de tanto tempo, o portador do Rinnegan ainda não desceu.
Provavelmente não é porque ele me menospreza, mas porque ele não consegue descer, certo? Natsuru deu um sorriso irônico. Meu palpite é que ele está preocupado que eu possa escapar usando o deus voador do trovão, então ele tem que ficar no centro da barreira o tempo todo, certo? Ei, Kakuzu, temos um traidor na organização? Como ele saberia de tudo isso? Exclamou Idan, com os olhos arregalados de desconfiança. Idiota! Kakuzu disparou, mal contendo a frustração. Se tivéssemos um traidor, você acha que ele teria caído nessa armadilha? Você simplesmente entregou tudo, idiota. TSK então é verdade. O sorriso de Natsuru se aprofundou enquanto processava as palavras de Idan. Para limitar minhas capacidades sensoriais, eles chegaram ao ponto de amarrar o próprio Rinnegan ao núcleo desta barreira. Uma grande troca, eu diria. Ao mesmo tempo, Natsuru sentiu uma sutil sensação de alívio. Ele não estava particularmente ansioso para encarar Pain diretamente. Seu desgraçado! Você me enganou e me fez contar tudo, rugiu Idan, enfurecido. Segurando sua enorme foice carmesim, ele avançou direto em direção a Natsuru. Os outros 3 membros da Akatsuki não fizeram nenhum movimento para impedi-lo. Estavam mais do que felizes em deixar Idan testar as águas, especialmente considerando sua imortalidade, ele era perfeito para tal papel. Enquanto Idan corria em direção a Natsuru, seus olhos se iluminaram ao vê-lo parado, imóvel. Um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto quando ele, de repente, lançou sua foice de 3 lâminas para a frente. Embora a foice parecesse uma arma de combate corpo a corpo, era enganosamente versátil. A arma maciça girava rapidamente no ar, seu tamanho imponente e lâminas afiadas irradiando uma aura ameaçadora. Apesar do perigo, Natsuru permaneceu imperturbável. Ele apenas estendeu a mão em direção à foice que se aproximava. Haha, você está pedindo por isso agora, zombou Idan. Sua foice vermelho sangue tinha lâminas de 2 gumes. Pegá-la com as mãos nuas inevitavelmente resultaria em ferimentos, deixando para trás o sangue necessário para seu ritual. Enquanto imaginava o triunfo de derrotar um inimigo de alta prioridade, Idan começou a pensar na melhor maneira de se gabar para Kakuzu depois. Mas o sorriso de Idan congelou, seus olhos se arregalaram em descrença. Sua foice parou no ar, a poucos centímetros da mão de Natsuru. Natsuru agarrou a arma apertando a lâmina entre os dedos. Como isso é possível? Idan pensou, atordoado. A força necessária para parar sua arma giratória daquele jeito era incompreensível. Antes que Idan pudesse se recuperar, Natsuru agarrou a corda conectada à foice presa à cintura de Idan e deu um puxão forte. Idan soltou um grito assustado enquanto era puxado para frente, arremessado em direção a Natsuru. Na outra mão de Natsuru, o chakra denso começou a condensar e girar erraticamente. Rasengan. Sem hesitar, Natsuru cravou o Rasengan no peito de Idan, bem no centro de sua expressão atonita. Bom. Idan soltou um grito gutural enquanto seu corpo girava violentamente como uma bala de canhão, atingindo a parede da caverna. Uma cascata de destroços caiu, quase o enterrando. Os outros 3 membros da Akatsuki finalmente reagiram. Embora pretendessem deixar Idan avaliar as capacidades de Natsuru, não esperavam que ele fosse derrotado tão completa e rapidamente. Que idiota! Kakuzu xingou, suas mãos já formando selos. Estilo fogo, enxaqueca cauterizante. Uma onda massiva de chamas irrompeu da boca de Kakuzu, enchendo a caverna com um calor intenso. A tempestade de fogo escaldante avançou em direção a Natsuru como uma maré imparável. Simultaneamente, Itachi lançou várias shuriken enquanto expelia uma série de bolas de fogo que envolviam os projéteis, acelerando-os. Estilo fogo, técnica de fogo do sábio Fênix. Kizami, por outro lado, também se preparava para atacar, mas parou ao ver seus 2 companheiros usando o jutsu do estilo fogo. Liberar seu estilo água naquele momento só atrapalharia seus esforços. Mesmo assim, Kizami enxugou o suor da testa, fazendo uma careta devido ao calor opressivo. Ele odiava tais ambientes. Enquanto isso, Idan se livrou dos escombros. Embora seu peito estivesse grotescamente torcido, isso não parecia atrapalhar seus movimentos nem um pouco. Ai, ai, ai. Idan agarrou o peito, gemendo alto de dor. Então, ao avistar as chamas enormes surgindo à sua frente, seus olhos brilharam e ele gritou. Kakuzu, continue. Queime esse cara até virar cinzas. Kakuzu, ainda cuspindo fogo, quase engasgou quando o grito de Idan o distraiu momentaneamente, quase fazendo com que as chamas saíssem pela culatra em sua própria boca. Enquanto isso, Idan continuou sua rotina improvisada de líder de torcida, claramente guardando o rancor de Natsuru pelo Rasengan anterior. De repente, a voz de Idan falhou. Ele congelou ao notar uma figura em pé sobre sua foice tripla sangrenta. Lentamente, quase hesitante, ele ergueu o olhar. E lá estava ele, Natsuru, olhando para ele de cima com um olhar gelado e inabalável. Como isso é possível? A pergunta ecoou na mente de Idan, mas ele não teve tempo para refletir. Natsuru, equilibrado sem esforço na parte plana da lâmina da foice, não perdeu tempo. Com a força potencializada pelo chakra percorrendo seu corpo, desferiu um chute devastador direto no queixo de Idan. Num instante, Idan foi lançado para cima, incapaz de gritar. Ele disparou pelo ar, colidindo com o teto da caverna, com a cabeça enterrada profundamente em uma enorme pedra. A força deixou todo o seu corpo pendurado, grotescamente alojado na pedra. Enquanto isso, Natsuru aterrissou graciosamente, sacudindo os punhos e esticando as pernas. Por um breve momento ele parou com uma expressão contemplativa no rosto. Ele não pôde deixar de pensar. Eu sou mais forte do que pensava? Capítulo 199. Natsuru vs Akatsuki, parte 2.
Nesse momento, Itachi e Kakuzu interromperam suas ações. Com Natsuru aparecendo do outro lado da caverna, ficou claro que seus esforços haviam sido em vão. À medida que as chamas se dissipavam, nada restava no local onde ele estivera. Deus voador do trovão, Itachi comentou calmamente. Mas quando? Questionou Kakuzu, franzindo a testa. Ele conhecia a técnica, mas Natsuru não havia lançado nenhuma kunai. Então, eles notaram Idan com a cabeça inteira ainda cravada no teto da caverna, seu corpo balançando desajeitadamente enquanto sua infame foice tripla sangrenta pendia abaixo. Uma marca tênue e brilhante na foice chamou a atenção deles. Era um selo do Deus voador do trovão. Naquele momento, eles perceberam a verdade. Quando Natsuru casualmente pegou a foice mais cedo, ele já havia plantado o selo do Deus voador do trovão nela. Será que essa técnica é mesmo tão simples? Kakuzu não conseguiu conter a frustração. Se é tão fácil de usar, como alguém vai lutar contra ela? Não é simples. Só parece assim porque ele é excepcionalmente habilidoso, esclareceu Itachi, com a voz firme e serena. Como ex-capitão da Anbu de Konoha, Itachi tinha um profundo conhecimento da reputação da técnica do Deus voador do trovão. Ele sabia que dominar um jutsu tão complexo estava além do alcance da maioria dos shinobi, por mais habilidosos que fossem. Usá-lo com tanta elegância e eficiência como o quarto Hokage ou Natsuru, era um feito que beirava o impossível. Enquanto isso, Kisame Oshigaki, o observador sempre pragmático, enxugava o suor da testa enquanto observava o corpo ainda suspenso de Idan. Ei, você está se concentrando no Deus voador do trovão, mas e aquele chute? Se tivesse sido um de nós em vez de Idan, estaríamos mortos. A sala ficou em silêncio diante das palavras de Kisame. Tanto Itachi quanto Kakuzu reconheceram a verdade com relutância. A força bruta de Natsuru era impressionante. Até Kakuzu, com sua quase imortalidade, foi forçado a reavaliar a situação. Ele murmurou para si mesmo, contanto que eu mantenha meus corações seguros. Itachi, por outro lado, se perguntou se seu Susanoo seria capaz de suportar tamanha força bruta. O que fazemos agora? Parece que ele não está preso conosco. Nós estamos presos com ele, brincou Kisame nervoso, segurando sua enorme espada sameada. Primeiro, derrube Idan. As habilidades dele podem ser a chave para lidar com ele, instruiu Itachi calmamente. Com um aceno de compreensão, Itachi e Kisame se moveram para enfrentar Natsuru, dando espaço para Kakuzu resgatar Idan. Quando o jutsu de vento de Kakuzu cortou a corda que prendia Idan à sua foice, ele estendeu o braço, estendendo com seus fios negros característicos. A mão disparou para frente como um míssil, agarrando Idan e arrancando-o do teto de pedra com um estalo repugnante. Quando Idan pousou, Kakuzu olhou para ele e franziu a testa. Você está um desastre. O corpo de Idan estava crivado de ferimentos, seu peito estava torcido e deformado pelo Rasengan de Natsuru, seus órgãos internos provavelmente esmagados. Seu maxilar estava despedaçado e seu pescoço parecia estar anormalmente curvado e possivelmente quebrado. Apesar disso, Idan gemeu e começou a se mexer, seu corpo imortal lutando para se recompor. Kakuzu, um costureiro experiente, olhou para os destroços à sua frente e suspirou, exasperado. Isso vai levar uma eternidade para consertar. Do outro lado da caverna, Natsuru enfrentou Kisame e Itachi com uma atitude calma, mesmo enquanto eles avançavam com seus jutsus em punho. Kisame empunhava a sameada como uma extensão natural de seu corpo, atacando com força brutal, enquanto o Sharingan de Itachi brilhava ameaçadoramente, cada movimento deliberado e calculista. Mesmo assim, Natsuru permaneceu imóvel, com os olhos fechados e um sorriso tranquilo no rosto. Ele estava se testando, usando aquela batalha para avaliar os limites de suas novas habilidades. Para Natsuru, isso não era apenas um combate, era uma oportunidade de crescer. Você parece quase à vontade, comentou Kisame com um tom de voz que misturava diversão e desconforto. Não era imaginação dele. Quanto mais a luta durava, mais forte Natsuru parecia ficar. Kisame sentia isso. Cada troca de golpes aguçava a precisão, a potência e a velocidade do oponente. Mas como isso foi possível? Enquanto os dois lados se chocavam, Natsuru recorreu ao seu arsenal e convocou sua arma de confiança, a espada de tinta. Ao contrário do ninjutsu tradicional, que dependia da manipulação do chakra elemental, esta lâmina ressoava com a profunda conexão de Natsuru com a energia natural. Vamos ver como você se sai contra isso, murmurou Natsuru, com a voz cheia de entusiasmo. Com um único movimento fluido, ele brandiu a espada, liberando um arco cortante de energia natural concentrada. O ataque cortou o jutsu de água de Kisame com facilidade, interrompendo seu fluxo como se cortasse papel. Os olhos de Kisame se arregalaram em choque. Ele consegue cortar ninjutsu? Até o Sharingan de Itachi demonstrou surpresa por um momento. A espada de tinta transcendera o mero aço. Era uma extensão da compreensão refinada de Natsuru sobre chakra e energia natural. A batalha não havia terminado, mas uma coisa estava clara. Natsuru não era um oponente que eles podiam subestimar. Nesse momento, Itachi observou Natsuru com os olhos fechados e entendeu que seu oponente estava se protegendo do Manjeki Sharingan. Mas entender isso não resolveu o problema. Os olhos fechados de Natsuru não pareciam afetar sua capacidade de combate. Ele dependia apenas de sua detecção de chakra para operar com força total, algo que Itachi nunca havia encontrado antes. Parecia que Natsuru era um contra-ataque natural ao Sharingan do Uchiha.
A única técnica que Itachi conseguiu copiar foi o Rasengan, mas tal técnica exigia treinamento especializado e não era prática para ele. Mais frustrante ainda, a técnica do Deus Voador do Trovão e sua devastadora esgrima não puderam ser replicadas. A técnica do Deus Voador do Trovão já era conhecida por ser altamente complexa e quanto à esgrima de Natsuru, sua lâmina não apenas desviava ataques físicos, mas também cortava ninjutsu, interrompendo o fluxo de chakra e anulando técnicas inteiras. O Sharingan de Itachi girou enquanto ele considerava suas opções. Finalmente, ele lançou algumas kunai sem nenhum aumento de chakra. Quando as kunai foram interceptadas pelos fracos arcos de eletricidade ao redor de Natsuru, Itachi deduziu algo importante. Objetos sem chakra não eram registrados no campo sensorial de Natsuru. Entretanto, como ele poderia contornar a estranha defesa eletromagnética de Natsuru apenas com força física comum? Impressionante, Itachi, comentou Natsuru sentindo a kunai. Ficou impressionado por Itachi ter deduzido sua dependência da detecção de chakra logo após a segunda batalha. Mas acrescentou, objetos sem chakra não conseguem penetrar meu campo eletromagnético, e os de metal, principalmente, não funcionam. Você vai precisar de mais do que isso. Mesmo enquanto falava, Natsuru reconheceu o sutil brilhantismo da sondagem de Itachi. Se enfrentassem novamente, ele sabia que precisaria se preparar para a engenhosidade de Itachi. Enquanto isso, Natsuru contemplava outra forma de percepção que ele ainda não havia explorado profundamente, a percepção do vento. Vento é fundamentalmente o movimento do ar. Qualquer movimento ou ação criaria perturbações no ar, que Natsuru poderia potencialmente detectar. No entanto, a detecção de chakra havia sido tão eficaz neste mundo que ele não havia dedicado tempo para dominar essa alternativa. Ainda assim, na pior das hipóteses, ele tinha outra opção: abrir os olhos. Natsuru suspeitava que sua existência de alma dupla lhe dava quase imunidade a Genjutsu, até mesmo ao Tsukuyomi do Manjeki Sharingan. Mas testar essa teoria em uma batalha de vida ou morte era um risco que ele não estava disposto a correr, a menos que fosse absolutamente necessário. Adaptando-se às suas novas habilidades aprimoradas, Natsuru decidiu que era hora de encerrar a luta. Ele agarrou a espada de tinta, que começou a emitir leves raios de luz branca enquanto a lâmina tremia em antecipação. Com o avanço, Natsuru diminuiu a distância até Itachi, cortando sua lâmina com precisão incomparável. Corte de vácuo. A técnica não era apenas um aprimoramento da liberação de vento, onda de vácuo. Ao integrar os princípios do chakra do vento à sua esgrima, Natsuru a elevou a um nível em que sua esgrima podia cortar qualquer coisa. Era um golpe imparável. Itachi sentiu instantaneamente o perigo letal da espada de Natsuru. Seu corpo se moveu para trás por reflexo, formando selos de mão enquanto recuava. Mas a velocidade de Natsuru era muito superior. Itachi estava sendo cercado a cada momento. Nesse momento crítico, Kizami Oshigaki interveio. Canalizando o chakra para seus braços, ele se posicionou entre Natsuru e Itachi, balançando sua enorme sameada para interceptar o golpe. Bom, o choque resultante foi devastador. Kizami cerrou os dentes enquanto a força bruta do golpe de Natsuru percorria seu corpo. A energia do golpe pareceu ignorar momentaneamente a capacidade de absorção de chakra de sameada, deixando Kizami visivelmente tenso. Itachi, agora com um breve alívio, completou seu jutsu. Ele lançou uma rajada de kunai, cada uma delas inflamada por pequenas bolas de fogo controladas. Era a liberação de fogo, técnica do fogo do sábio da Fênix que forçava Natsuru a dividir sua atenção. Kizami, encorajado pelo apoio de Itachi, balançou a sameada novamente, tentando drenar o chakra de Natsuru diretamente. Mas Natsuru deu um sorriso irônico. Trabalho em equipe interessante. Ele girou com uma velocidade quase sobre-humana, redirecionando o ataque de Kizami enquanto aparava a kunai imbuída de fogo com precisão. Em um movimento fluido, Natsuru canalizou o chakra de vento através da espada de tinta, liberando um arco de ar comprimido semelhante a uma lâmina. A rajada avançou em direção a Kizami e Itachi, ameaçando engoli-los. Observando de longe, Kakuzu terminou de costurar Idan, que resmungou enquanto seu corpo era restaurado. Finalmente pronto, murmurou Kakuzu frustrado. Idan zombou, aquele desgraçado vai pagar por isso. Concentração, idiota, Kakuzu disparou. Se não trabalharmos juntos, vamos acabar todos como você, enfiados no teto. Enquanto a dupla recuperada se movia para retornar à luta, Kakuzu olhou para Natsuru, que permanecia imperturbável no centro do campo de batalha. Este é perigoso, pensou Kakuzu, sombrio. Perigoso demais. Naquele momento, ele percebeu que Natsuru não era um shinobi comum. Ele não era apenas alguém que havia aprimorado suas habilidades. Ele estava evoluindo em meio à batalha. O som de espadas se chocando reverberou pela caverna enquanto o rosto de Kizami se contorcia em choque. O poder avassalador do golpe de Natsuru instantaneamente entorpeceu seus braços. Mais alarmante, porém, foi o grito angustiado de Sameada, a espada de Kizami. Ela não conseguiu absorver o chakra que fluía da lâmina de Natsuru com rapidez suficiente e foi subjugada pelo corte de vácuo, que carregava uma força de corte incomparável. Se ele continuasse a bloquear, Sameada seria destruída. Percebendo isso, Kizami cerrou os dentes e recuou, embora seus braços latejassem de dor. Felizmente, Itachi já havia recuado e preparado seu próximo movimento. Liberação de fogo, grande aniquilação de fogo. Um inferno imenso irrompeu, rugindo em direção a Natsuru com um calor implacável.
Kizami, enquanto isso, ignorou seus braços dormentes e começou a formar selos. Nesta batalha, Natsuru ainda não havia utilizado uma kunai, o que significava que a única marca do deus voador do trovão estava na foice manchada de sangue de Idan, cravada na parede. Kizami preparou sua técnica de liberação de água, com a intenção de emboscar Natsuru caso ele se teletransportasse. No entanto, enquanto a colossal bola de fogo avançava em sua direção, Natsuru sorriu. Ele não tinha intenção de usar a técnica do deus voador do trovão para se esquivar. Calmamente, Natsuru ergueu a espada de tinta acima da cabeça. Instantaneamente, um brilho branco radiante irrompeu da lâmina, estendendo-se para cima até quase tocar o teto da caverna. A lâmina parecia vibrar com um poder sobrenatural, seu brilho iluminando toda a caverna. Os olhos de Kizami se arregalaram. Ele não vai se esquivar? Então, com um movimento deliberado, Natsuru desceu a espada num golpe poderoso. Espada divide fogo. Um arco brilhante de energia irrompeu da espada, cortando as chamas furiosas como se fossem nada mais do que ar. A grande aniquilação de fogo foi dividida em duas partes, com o inferno dividido rugindo inofensivamente diante de Natsuru de ambos os lados. A força bruta do golpe criou uma poderosa onda de choque, extinguindo as chamas restantes e espalhando detritos por toda a caverna. A expressão normalmente composta de Itachi mudou ligeiramente, seus olhos se estreitando enquanto observava o resultado. A ideia de que uma técnica de liberação de fogo tão devastadora pudesse ser desfeita de forma tão casual era impressionante. O choque de Kizami era muito mais evidente. Ele cortou a grande aniquilação de fogo? Assim, sem mais nem menos. De onde havia sido jogado contra a parede antes, Idan, agora recuperado, olhava incrédulo. Com que diabos de monstro estamos lidando aqui? Tem alguma coisa que ele não consiga cortar? Natsuru permaneceu ereto com a espada ao lado do corpo, como se a demonstração não tivesse exigido esforço algum. Ele olhou para os membros da Akatsuki à sua frente, com um leve sorriso nos lábios. Por um momento a caverna ficou estranhamente silenciosa. Então Itachi falou sua voz tão calma e comedida como sempre. Este não é um oponente comum. Não podemos nos dar ao luxo de tratá-lo levianamente. Kizami assentiu relutantemente, e sua atitude arrogante de sempre foi substituída por uma determinação implacável. Se ele continuar fazendo essas coisas, vamos ter um problema sério. Das sombras, Kakuzu murmurou para si mesmo, com o rosto costurado sem demonstrar emoção. Isso não é só força. Ele está nos dominando em todos os sentidos. Natsuru ajustou sua postura, girando a espada de tinta com a facilidade de quem a pratica. Sua postura calma, mesmo diante de adversários tão poderosos, transmitia uma mensagem clara. Ele estava longe de terminar. Capítulo 200. Natsuru vs Akatsuki. Traição, Tsukuyomi e oportunidade. A enorme projeção da espada branca colidiu com a enorme bola de fogo. Antes do início da luta, Natsuru poderia ter hesitado diante de tal ataque, inseguro de sua força. Mas agora, após seu avanço, essas dúvidas haviam desaparecido. Seja ninjutsu ou taijutsu, seu poder havia superado suas expectativas. O Vácuo Slash, apesar de incorporar elementos da liberação de vento, onda de vácuo, manteve sua identidade como uma técnica baseada em espada, aumentada com um poder de corte incomparável. A suposta desvantagem elemental do vento contra o fogo pouco significava para Natsuru. O corte de vácuo era sua técnica refinada de taijutsu, não mero ninjutsu de vento. A explosão antecipada de forças em choque não ocorreu. Em vez disso, a imensa bola de fogo conjurada pela liberação de fogo, grande aniquilação de fogo foi dividida em duas pela energia branca da espada. A força restante do golpe continuou avançando em direção a Itachi, inabalável. Ao ver o ataque iminente, o Sharingan de Itachi evoluiu para a forma Manjek, com seu intrincado design girando. Um brilho laranja flamejante se manifestou diante dele enquanto Susanoo era parcialmente ativado. Susanoo-en, Natsuru observou calmamente. É inútil. No passado, Natsuru já havia provado que era capaz de cortar o Susanoo de Itachi com sua onda de vácuo. Agora, com o corte de vácuo aprimorado, mesmo um Susanoo totalmente manifestado não tinha mais sentido. Enquanto isso, Kizami, que acabará de lançar sua liberação de água, técnica do grande projétil de tubarão, notou a falta de evasão e empenho de Natsuru em conter a bola de fogo. O colossal ataque de água em forma de tubarão avançou em direção a Natsuru, com sua boca aberta ameaçando engoli-lo. Natsuru conjurou rapidamente um Rasengan relâmpago aprimorado e o arremessou diretamente na boca do tubarão. O Rasengan detonou com força violenta, destruindo a forma do tubarão por dentro. Correntes eletrificadas irromperam pela água fragmentada, espalhando-a inofensivamente. Ainda bem que eu não estava dentro daquele jutsu aquático, pensou Kizami, com seu comportamento normalmente inabalável demonstrando um raro toque de inquietação. Se Natsuru tivesse prendido em tal situação, ele poderia ter sido eletrocutado instantaneamente. O Susanoo de Itachi, embora incompleto, ativou com sucesso o Espelho Yata, um lendário artefato defensivo que supostamente anulava todos os ataques. O escudo absorveu a força do golpe de Natsuru, impedindo que qualquer dano atingisse Itachi. Mas o esforço teve um custo. Itachi, já fisicamente enfraquecido, tossiu violentamente enquanto seu corpo lutava para sustentar o Susanoo. Até mesmo invocar o Espelho Yata impôs imensa pressão sobre sua frágil condição. Natsuru franziu a testa, a aura radiante da espada se dissipando na luz fraca da caverna.
Sua espada retornou à sua aparência normal e modesta enquanto ele pausava momentaneamente o ataque. Kizami recuou rapidamente para o lado de Itachi, com a preocupação estampada no rosto. Você está bem, Itachi? Itachi começou, mas suas palavras foram interrompidas por uma dor súbita e lancinante no braço e na lateral do corpo. Seus olhos se arregalaram em choque ao olhar para baixo e ver seu braço decepado no chão e a sameada cravada em seu abdômen. A compreensão o atingiu como um raio. Kizami havia brandido a sameada e o atingido. A traição era quase incompreensível. O Mangekyou Sharingan de Itachi encarou Kizami, a dor mal registrada enquanto ele processava o que acabará de acontecer. A lâmina não havia cortado completamente, mas o ataque foi deliberado, deixando um de seus braços decepado e um ferimento aberto no lado do corpo. Por quê? Itachi ofegou com a voz fraca mas firme. Kizami, você? Kizami, cujo sorriso habitual de dentes de tubarão estava ausente, hesitou por uma fração de segundo antes de falar. Não sinto prazer nisso, Itachi disse Kizami finalmente, com a voz baixa e estranhamente séria. Mas ordens são ordens. Você se tornou um fardo. Antes que Itachi pudesse responder, Kizami puxou a sameada, deixando Itachi cambaleando e caindo de joelhos. Natsuru, que observava a cena em silêncio, estreitou os olhos. Kizami, ele gritou, com a voz calma, mas cheia de curiosidade, eu me pergunto. Será que essa traição é real, ou há algo mais por trás desse ato? Kizami se virou para Natsuru, o sorriso sem alegria de sempre retornando ao rosto. Você não gostaria de saber, herói? Não se preocupe, você é o próximo. Naquele momento, os instintos de Natsuru gritaram. Ele sentiu uma mudança sutil, porém inegável no ar. Concentrando-se em Itachi, percebeu o mais leve movimento do Mangekyou Sharingan. Tsukuyomi. Uma força sombria e opressiva avançou em direção a Natsuru, ameaçando puxá-lo para o mundo ilusório do genjutsu mais temido de Itachi. Clique. Um som de frustração escapou dos lábios de Kizami Oshigaki. Em circunstâncias normais, a força de Kizami deveria ter sido suficiente para cortar Itachi ao meio, mas, naquele momento, Kizami não era mais Kizami. Seu corpo havia sido dominado pela técnica de possessão espiritual de Natsuru. O golpe de espada de Natsuru foi implacável, mas a consciência de Kizami exerceu uma resistência subconsciente, impedindo a execução completa do ataque. Se tudo tivesse acontecido como planejado, Itachi teria sido cortado em pelo menos 3 partes distintas: parte superior do tronco, parte inferior do corpo e um braço decepado. Itachi, agora gravemente ferido, não teve tempo de processar porque Kizami o traiu repentinamente. O Mangekyou Sharingan vermelho sangue em seus olhos girou rapidamente, fixando-se no olhar de Kizami. Percebendo o que estava prestes a acontecer, Natsuru, ainda controlando o corpo de Kizami, sentiu-se imediatamente alarmado. Não havia tempo para desviar o olhar. Ele estava preso. No momento seguinte, Natsuru se viu em um espaço escuro e surreal. Porém, diferentemente do que se poderia esperar, ele podia se movimentar livremente. Observando os arredores, Natsuru viu Itachi parado a uma curta distância. Para sua surpresa, Kizami amarrado e crucificado também pôde ser visto, pendurado em uma enorme cruz negra. Natsuru piscou confuso antes de abrir um sorriso alegre. Ele acenou casualmente para Itachi. Então este é o Tsukuyomi do Mangekyou Sharingan? Fascinante. Natsuru avaliou rapidamente a situação. Sua imunidade a genjutsu não era absoluta, especialmente contra uma técnica tão potente quanto Tsukuyomi. Naquele momento, uma de suas almas estava completamente enredada pela ilusão, enquanto a outra permanecia consciente e inalterada. Em circunstâncias normais, o estado de uma alma ditaria o da outra, mantendo ambas totalmente despertas ou totalmente controladas. Entretanto, Tsukuyomi era diferente. Ele extraiu a força parte de sua essência mental para um domínio espiritual construído. O resultado? Natsuru descobriu que ainda podia agir livremente dentro da ilusão. Sua consciência inalterada lhe permitiu manter a clareza, mesmo imerso no mundo ilusório. Testando seus movimentos, Natsuru descobriu que seu corpo dentro do espaço não estava sob o controle de Itachi. No reino fabricado, Natsuru se virou para o perplexo Itachi e sorriu largamente. Belo lugar que você tem aqui, Itachi. Se importaria de me mostrar o lugar? Pela primeira vez em muito tempo, a expressão estoica de Itachi se quebrou. A lendária compostura do prodígio Uchiha vacilou enquanto ele olhava para Natsuru. Após ativar Tsukuyomi, Itachi estava confiante em sua capacidade de dominar o espaço e controlar tudo nele. No entanto, ali estava Natsuru, caminhando casualmente e completamente livre de sua influência. Ainda mais desconcertante, a consciência de Kizami também havia sido arrastada para a ilusão, prova de que Kizami não o havia traído. Itachi percebeu com crescente medo que seu Tsukuyomi cuidadosamente preparado não era apenas ineficaz, mas estava trabalhando ativamente contra ele. Exausto pelo esforço de manter a técnica, Itachi lançou o genjutsu. Tanto Natsuru quanto Kizami foram ejetados do espaço ilusório. No mundo real, Natsuru, ainda possuindo o corpo de Kizami, se afastou de Itachi. Enquanto isso, Itachi cambaleou, aumentando a distância entre eles. Do outro lado do campo de batalha, a dupla imortal, Idan e Kakuzu, observava o caos que se desenrolava em silêncio e atordoamento. O que diabos aconteceu? Idan gritou. Kizami, que aparentemente havia traído Itachi momentos antes, agora estava parado, como se estivesse confuso. Itachi sangrava profusamente, estava sem um braço e em estado crítico. Ei, Kakuzu, você não deveria estar ajudando o Itachi agora? O braço dele foi cortado e ele está todo esburacado, gritou Idan.
Kakuzu, sempre pragmático, ficou em silêncio. Ele tinha acabado de curar Idan da surra que Natsuru lhe dera, e agora outro paciente precisava de atenção urgente. Analisando a situação, Kakuzu percebeu o quão terríveis as coisas haviam se tornado. Idan, embora tecnicamente mortal, ainda estava incapacitado e precisava de reparos extensos. Itachi estava gravemente ferido, sem capacidade de continuar lutando efetivamente. Kizami, ou o que quer que ele tivesse se tornado, era uma variável imprevisível. E diante deles, completamente ileso, estava Natsuru, provavelmente a maior ameaça que eles já enfrentaram. Kakuzu olhou para seus aliados e sentiu vontade de xingar em voz alta. Agora ele deveria enfrentar Natsuru e Kizami, que virou traidor, sozinho? Ele cerrou os punhos, sua frustração aumentando. Esqueça isso. Eu me inscrevi para ganhar dinheiro, não para morrer por essa loucura. Kakuzu rosnou baixinho. Pela primeira vez, o caçador de recompensas imortal considerou cortar suas perdas e recuar. Nesse momento, Natsuru já havia aberto os olhos. Tendo sido atingido por Tsukuyomi uma vez e confirmado que o efeito sobre ele era limitado, ele agora se sentia confiante o suficiente para olhar diretamente sem hesitar. Tsukuyomi funcionou nele, mas apenas parcialmente. Para realmente incapacitá-lo, Itachi teria que usar a técnica consecutivamente, atingindo suas duas almas. Só então Itachi poderia arrastar toda a sua consciência para o espaço ilusório, deixando Natsuru impotente. Mas, dado o estado do corpo de Itachi, realizar Tsukuyomi 2 vezes seguidas era menos provável do que Itachi cometer suicídio. Sem falar que acertar as duas almas consecutivamente? Isso era praticamente impossível. Agora, olhando para Itachi gravemente ferido, Natsuru não pôde deixar de sentir um certo arrependimento. A melhor oportunidade para matá-lo já havia passado. Usar a técnica de transformação espiritual para ocupar o corpo de Kizami e se aproximar de Itachi tinha sido a melhor e talvez a única chance. Mas, infelizmente, falhou. Kizami não foi tão fácil e completamente subjugado. Especialmente no momento em que Natsuru se moveu para desferir o golpe fatal em Itachi, a resistência subconsciente de Kizami surgiu, impedindo Natsuru de concluir o trabalho. Agora, por que não havia mais oportunidade? A resposta era clara. A batalha havia mudado decisivamente. 2 combatentes inimigos estavam gravemente feridos e o corpo de Kizami ainda estava sob o controle de Natsuru. O único combatente completo do lado deles era Kakuzu. Em outras palavras, a emboscada meticulosamente planejada para eliminar Natsuru falhou completamente. Em vez disso, foi Natsuru quem feriu gravemente um dos seus membros mais fortes. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.